Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Gente, nossa 9ª temporada ainda não terminou, mas estamos no episódio número 89. Uau! E hoje a presença é de um CEO muito experiente numa empresa conhecidíssima da região. A gente está muito feliz que a gente vai perguntar algumas curiosidades aqui. Aliás, são muitas curiosidades porque existe uma história muito grande e existem muitas coisas que já se passaram. É verdade. E a gente quer saber. Que oportunidade, Eu sei que vocês também. A gente está curiosíssimo aqui. Sim, gratos pela oportunidade. Então, sem maiores enrolações. Não, eu tenho um pedido antes. Eu tenho um pedido, gente. Isso. Esse episódio aqui é importante, como os outros, e pode ser muito mais importante para um colega seu. Então já vai lá, clica e compartilha para um colega que talvez está precisando ouvir algumas coisas melhores sobre o têxtil, tá bom? Isso aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal agora, ativa o sininho. Vai levar só 30 segundos. Pera aí, a gente vai esperar você fazer isso. Pronto, fez. Vamos lá, gente. Muito feliz em receber CEO da Marisol, gente, de Jaraguá do Sul, Juliano Donini. Seja bem-vindo. Seja Obrigado, bem-vindo. muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? E a gente tem muita curiosidade sobre muita coisa, mas a gente sempre começa, Juliano, querendo saber sobre você, né? O Juliano veio de onde já tinha uma veinha no têxtil, porque como ele caiu no têxtil. Fica bem à vontade, conta tudo para nós. Fica tranquilo. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que seja uma conversa legal, construtiva, produtiva para a audiência de vocês. Eu sou de Jaraguá, eu nasci em Jaraguá, me criei lá. Mas eu, na verdade, eu sou formado em arquitetura, sou arquiteto urbanista. Interessante. Mas não fiz arquitetura com a ambição de praticar, exercer arquitetura. Minha ideia, na verdade, minha ambição, meu desejo era fazer design, mas não design de produto. Queria fazer um design aberto, na verdade, para poder fazer produtos e projetos um pouco mais ampliados. A nossa região oferecia ambientes acadêmicos mais próximos de design industrial, que não era exatamente o que eu estava buscando. E eu encontrei na arquitetura um caminho para poder buscar algumas competências que eu queria encontrar ali. O têxtil, Jaraguá do Sul é uma cidade muito têxtil. A minha família não tem origem nesse setor. Meu pai acabou crescendo, se desenvolvendo no setor de motores. E acabou depois também caindo no têxtil, mas depois de muito tempo. E eu acabei depois seguindo já quando ele já tinha entrado nessa jornada. E a busca pela arquitetura, no fundo, era mais ou menos a mesma lógica que eu via em outros cursos, como publicidade, que no fundo é muito mais sobre entender as pessoas. Não é um curso de humanas, é um curso de exatas, que faz mais sentido para mim. Tem mais a ver comigo, curso de exatas, mas ele tenta entender pessoas. Porque, no fundo, quando você é arquiteto, invariavelmente você não está fazendo arquitetura para fazer um projeto para você, né? Você precisa entender o outro para ver como é que você vai fazer o projeto para o outro. Seja público, seja privado, é para o outro usar. Quando você faz propaganda e publicidade, você não precisa aprender a fazer uma comunicação para você, né? Você precisa entender o que vai tocar o outro, como é que você vai sensibilizar o outro. Assim como o design, que você não faz invariavelmente um objeto, um produto, uma estética para você, se faz para os outros. Então, acho que são cursos que têm uma certa analogia de você sempre entender o outro. E isso, para mim, é muito útil no setor têxtil, muito útil no mundo da moda, porque na prática é isso, né? Ainda mais a gente que, depois, a própria Marisol, que é uma empresa que atua no mercado infantil, mais desafiador ainda, né? Porque você precisa entender um consumidor que você nem consegue mais se projetar no lugar dele, porque você não tem mais nada a ver. Então, a minha trajetória a minha formação foi nisso. Aí, quando eu já tinha a visão de estar na Marisol, de ir para a Marisol, de começar a atuar na Marisol de verdade, daí eu fiz todas as minhas pós-graduações, depois foram todas aí sim no setor têxtil, marketing de moda, gerenciamento de moda, projeto de moda, e eu fiz
todo o meu complemento de formação, aí já bem vocacionado, porque aí já estava direcionado. Já estava no caminho, né? Já estava no caminho. E quando tu entrou na Marisol, tu já imaginava chegar nessa responsabilidade dentro da Marisol? Não, imagina. Às vezes você sempre. Bom, depende de cada um, né? Sim, claro. Perfeito. O que eu sempre buscava é autonomia. O que eu gosto é de autonomia. Eu gosto de poder ter espaço para poder fazer as coisas que eu acredito. No modelo organizacional clássico, a hierarquia pressupõe que quanto mais alto na hierarquia, mais autonomia você também tem. Aumenta a responsabilidade, um monte de coisa junto. Sim. Mas vem a autonomia junto. E o que eu buscava era autonomia. Então, sempre procurei trilhar caminhos para alcançar isso. A Marisol sempre foi uma empresa que sempre trabalhou com uma cabeça de fazer muito job rotation. A Marisol é uma empresa que nasceu muito próxima ao jeito que muitas empresas do nosso setor nasceram. Empresas autossuficientes, verticalizadas, que foram crescendo dentro de um modelo muito próximo. Sim. A Marisol, ao longo da sua trajetória, foi abrindo para outras frentes, começou a pôr um pé mais próximo do varejo, entrou na parte de franquias, começou a entrar em omnicanalidade de uma maneira geral, que é um pouco da sua característica e cada vez está mais visível essa característica da Marisol de ser uma empresa que vai ampliando, na verdade, suas áreas de atuação. E isso faz com que vai surgindo novos desafios e novas oportunidades. Sim. Vai surgindo desafios, inclusive, em cima de competências que você não tem culturalmente desenvolvidas dentro de casa. E se você também não tem culturalmente, você também invariavelmente não tem pessoas. E o Job Rotation é uma forma de você ir criando pessoas com visão mais sistêmica, multidisciplinar, para poder, inclusive, enfrentar os novos desafios ao longo do tempo. Vamos explicar esse termo melhor para o pessoal que não conhece, então. Assim, nunca ouviu falar o que é isso. Do Job Rotation? É você pegar pessoas que tem uma competência desenvolvida ou uma prática desenvolvida numa determinada área e coloca ela para cuidar de uma outra área, de preferência análoga, para o tempo de adaptação não ser tão distante assim. Mas a brincadeira que acaba gerando é que quando você se torna muito crítico da área que uma outra pessoa está, você invariavelmente é convidado para ir lá. Legal. Porque se você tem muita opinião sobre a área do outro, então vai lá e faz. Perfeito. Você já não sabe como é para fazer, então vai lá e faz. Isso, muito bom. E a Marisol trouxe isso como uma prática ao longo da história. Interessante. E foi a forma como muitas pessoas se formaram lá dentro e que foi o caso também. Revela muitas estrelas, né? Daí, né? Revela estrelas, você tira da zona de conforto, você cria um senso de equipe maior de alguma forma. Óbvio que os conflitos vêm junto também, mas você de alguma forma cria um senso de equipe. Sim. Você cria um ambiente onde mais pessoas têm propriedade para falar de determinado assunto. E quando mais pessoas têm propriedade, a discussão tende a elevar para um nível superior. A capacitação total sobe, né? Sobe, exatamente. E um outro conceito que a gente tem lá dentro e continua praticando há bastante tempo é que ninguém termina de estar preparado, ninguém termina de estar formado se não pratica. Porque isso acontece, é meio clássico nos modelos de sucessão de cargo. Tem algumas premissas básicas que a gente usa no conceito das sucessões. Uma é, primeiro, para você poder ser promovido, inclusive você tem que ter um sucessor para o teu lugar, porque se ninguém pode ocupar teu lugar, como é que você vai deixar o lugar? Isso. Não sei que você deixa a empresa, mas se você não está deixando a empresa, dentro da empresa acaba sendo uma premissa um pouco lógica, meio óbvia, inclusive. Mas a gente leva isso aqui relativamente a sério. Relativamente, porque nem sempre dá para encaixar tudo que a gente quer ao mesmo tempo, então às vezes flexibiliza um pouco esse tipo de movimento. Mas o outro ponto é que quem vai ser promovido não está pronto. Porque ele nunca teve oportunidade, nunca teve a responsabilidade, nunca teve o desafio de realmente estar sentado naquela determinada posição. Vai ter que correr. Vai ter que correr um pouco mais. Boa. Vai ter que ficar mais atento, você vai ter que estar mais dedicado. E o nível de tensão, ele é importante. A gente considera que é importante o nível de tensão dentro do ambiente, porque ele aumenta o teu nível de concentração e muitas vezes o teu nível de criatividade. Porque a criatividade, vocês são de área de criação, criatividade não é um negócio que você marca a hora e fala, não, então segunda-feira, de tarde, eu vou criar. Vai sair aquela estampa.
Ela até pode sair, mas ela não nasceu ali. Ela não nasceu ali, ela vem nascendo, ela vem acontecendo. E o processo de criação depende de repertório que você vai criando. E o repertório vem, inclusive, das vivências, das oportunidades e, inclusive, dos conflitos. E, inclusive, das dificuldades. Quando você tem dificuldade, a tua criatividade, a tua coragem, inclusive, de expressar, muitas vezes ela aumenta. Então, todas essas características vão formando uma cultura interna que foi o que eu também vivenciei. Então, eu fui exposto, inclusive, a áreas que eu não era nato e nem manifestava que eu adorava. Só que no processo, para você ir sendo... Inclusive, porque, invariablemente, quando você é promovido, quando você tem mais autonomia, você também, invariablemente, está cuidando de mais coisas. Certo. E então, você tem que entender. Você não precisa saber fazer, mas você precisa saber gerenciar quem está fazendo. Certo. Então, você não pode ser um absoluto analfabeto naquela competência específica. Conhecimento. Então, eu entrei na área de produto. Eu entrei minha primeira atribuição foi o que eu era analista de produto e mercado. O primeiro movimento, a Marisol não tinha essa atribuição, claro. Estava a área de produto, estava a área comercial. O primeiro profissional trabalhando dentro da área de produto, mais próximo da área de mercado. Então, viajava mais, fazia uma filtragem para trazer, dentro da linguagem de produto, uma perspectiva lá de fora, e não simplesmente uma reação a uma demanda da área comercial. Porque tem a ver muito com o posicionamento das marcas. A Marisol é uma empresa que, desde a década de 80, a Marisol nasceu em 1964, da década de 60. Na década de 80 foi quando nasceu a primeira marca com identidade própria. Depois, na década de 90, mais duas, e assim por diante, assim que a Marisol foi abrindo um pouco esse leque. Então, a Marisol, desde a década de 80, já buscava não só reagir, mas já buscava agir, já buscava propor alguma coisa de diferente para o mercado, algum tipo de particularidade, alguma identidade própria para o mercado. E aí eu comecei ali. Depois fiquei mais um tempo na área de produto, aí eu fui para a área industrial. Eu saí, fui para a área industrial, fui para a gestão de uma determinada etapa industrial. Depois fui operar uma iniciativa nova que foi produzir calçados. A Marisol nasceu no vestuário, nasceu na roupa, mas depois ela entrou na área de calçados. Então fui lá para o Rio Grande do Sul, fui deslocado para Novo Hamburgo, onde foi montada uma fábrica. Fui lá fazer toda uma implantação industrial, todo estudo técnico industrial para entender exatamente um processo. Era um negócio novo, podia ter alguém novo. A Marisol não tinha competência no calçado, então não tinha ninguém de dentro de casa para dizer, esse é o maior especialista. Não, estava todo mundo ali aprendendo, de alguma forma. E aí fui para a área industrial. Depois voltei para a área de marketing, voltei para Santa Catarina, fui para a área de marketing. E aí passei 5 anos na área de marketing, até o momento que daí sim eu fui movimentado, promovido e aí assumi a presidência da Marisol. Que legal. Juliano, quando foi criada a primeira marca infantil, aqueles conhecidíssimos personagens, e que eu fiquei encantada que eles ainda estão lá daquela forma como eles estão, mas uma vírgula, né? Que tu vai explicar melhor, né? Quem aí nunca ouviu falar, eu vou falar como a gente falava na época, que eu acho que não é mais assim. Tigor te tigre e Lilica repelica, né? Isso. Gente, isso era uma febre, era luxo, era rico, era chique, era tudo isso, assim. E com muita personalidade, muito diferente de outros personagens do mercado, né? Eles ainda estão na Marisol. E a minha curiosidade é assim, quantas gerações se passaram ou quanto o consumo mudou? Vocês tiveram muito desafio de adaptação desses personagens? Em algum momento pensaram em desistir desses personagens? Não, desistir não. Desistir dos personagens não, mas eu gosto de brincar assim, faz 35 anos que a Lilica tem 6 anos de idade. A gente adotou que ela tem. Isso é só uma provocação para justamente trazer essa perspectiva de que ela atravessa gerações.
Isso é incrível. Nossa. Que ela vai continuar atravessando gerações. A Lilica é um acaso. Como muitas coisas que a gente acontece na nossa vida, nas nossas empresas, etc, etc. É de um fato, de uma dificuldade, de um desafio, de uma oportunidade que muitas vezes as coisas acontecem. No final da década de 80, a Marisol, que já ficava visível que o infantil era mais Interessante. Era mais interessante, a Marisol tinha mais vocação para o infantil. A Marisol não saiu escolhendo o infantil, ela fazia roupa infantil e adulto desde que nasceu. Aliás, falando na história de erros, a própria história da Marisol tem às vezes algumas máximas que diz que a gente aprende com os erros, né? A Marisol é uma empresa que eu brinco assim, contando a história de que ela nasceu errando. Porque quando ela foi fundada em 1964, a Marisol começou fazendo chapéu de praia. Olha, eu não sabia. Por isso que é mar e sol. Uau. Porque ela fazia chapéu de praia. Não tive infância. E ela começou a fazer chapéu de praia no momento em que o chapéu já estava caindo em desuso. Em 1968, que a Marisol, entendendo que tinha apostado num segmento que estava caindo em desuso, ela migrou para o mundo têxtil. E aí que ela começou a entrar na confecção. Então, tem um pouco dessa particularidade. No final da década de 80, a Marisol fez um movimento, e eu não estava lá, enfim, a história que eu conheço é que ela fez um movimento de fazer um licenciamento da marca Melicinha. Melicinha, da Grandene, que é super, super conhecida. Muito famosa na época já, com aquelas famosas sandalinhas aranhas, injetados, uma história fabulosa. Estava diversificando, tinha uma visão de ampliar o portfólio de negócios e resolveu fazer confecção. E, por alguma razão, as pessoas se encontraram. Deu match. A Marisol foi a empresa que assumiu o licenciamento da Melicinha, fazendo roupas infantis da marca Melicinha. Só que 2 anos depois, houve a decisão da descontinuidade dessa relação. Tanto que logo depois a Melicinha saiu de mercado. Voltou vários anos depois como Melissa. Certo. Com outra estética, Sim. com outro propósito. E agora tem a Melissa Mini. Não tem mais a Melicinha. A Melicinha é uma realidade daquela abelhinha, que era o símbolo da Melicinha, etc, etc, de um determinado período. E a Grandene decidiu pela não continuidade dessa relação. A Marisol, naquela oportunidade, já tinha constituído uma equipe de produto, já tinha uma equipe de vendas. Ela tinha, no mínimo, três opções. Licencia uma outra marca e põe no lugar. Sim. Descontinua tudo, fala, não, beleza, fechou. Reorganiza. E a terceira opção é criar uma. E aí nasceu a Lilica. Então, se a Grandene nunca tivesse mudado de ideia, é possível Que não teria. que a Lilica nunca teria nascido. Mas ela nasceu. E ela já nasceu com 6 anos. E ela já E ela já nasceu com 6 anos de idade, até hoje, E até mantém hoje? isso. O Tigor nasceu 2 anos depois. Porque aí começa essa máxima, né? Ah, cadê a roupa do Cadê a roupa do menino? Da menina, e o menino. Sim. E aí nasceu o Tigor. 2 anos depois, então, o Tigor é de 1993, a Lilica é de 1991. E assim eles foram construindo história. Quando essas marcas nasceram, elas não nasceram com o posicionamento que elas acabaram assumindo ao longo do tempo. A Marisol nunca foi uma empresa de combate, a Marisol historicamente nunca foi uma empresa de fazer roupa do dia a dia, mas também não fazia roupas sofisticadas. Era o mercado básicos médio. bem feitos. Básicos quando bem começou, feitos. né? Nosso setor hoje está muito acostumado, não de hoje, mas acho que na época não traduzia, que é a história da modinha. O perfil do nosso lojista médio gosta de falar de A modinha. modinha. Ela só fazia a modinha. A modinha. E a Lilica nasceu nesse mesmo contexto. A modinha com personagem que tava, e aí assumia um pouco mais o lado bem feminino. Aí o cor-de-rosa prevalecia com muita força e assim por diante. Ao longo do tempo é que ele foi o que a gente chama de premiumizar a marca. A gente foi premiumizando a marca. Ela não é uma marca de luxo. A gente entende que ela chegou num posicionamento de virar uma marca premium. Isso em 1991.
O Tigor foi mais ou menos seguindo os passos Exato. dela. Eles não são a mesma marca, são duas marcas, só que eles foram, ele mais ou menos Puxando o outro. vai puxando aquilo que a Lilica vai desbravando. 9 anos depois do nascimento dela, 7 anos depois do nascimento do Tigor, no ano de 2000, a gente, provocado pelo mercado, não fomos nós que inventamos, nem fomos nós os pioneiros, desenvolvemos uma rede de franquias. Pro bem e pro mal. Sim. Pro bem e Pro pro bem mal. e pro mal. Por que por bem? Porque quando... E por que nós fizemos uma rede de franquias? Porque tem que sempre pensar qual era o contexto. Sim. O contexto na prática era... Algo motivou isso. E tinha um contexto importante que a gente estava cada vez mais vendo os shopping centers ganhando visibilidade. Certo. As pessoas trazendo de forma muito clara, o shopping center traz conveniência, porque tem o estacionamento, porque tem muitas opções no mesmo lugar. O produto de vocês coberto. encaixava bem certinho com isso, né? Ainda nem tanto. Nessa época, nem tanto. Tinha a história da conveniência, segurança, que nos grandes centros já começava a se discutir muito e tal. E a gente começou a ser expurgado. Porque teve uma época que os shopping centers eles eram formados, inclusive, por muitas lojas multimarcas. Em algum momento, os shoppings conseguiram, ou se entenderam, ou se posicionaram que eles são o multimarca. Entendi. Formado por um monte de monomarcas. Entendi. A multimarca não era mais a loja. A multimarca era o equipamento. Os shoppings, quando perceberam isso, começaram a expurgar as lojas multimarcas. Quando essas lojas multimarcas começaram a ser expurgadas, nós começamos a ser expurgados juntos. Então, nós, no fundo, o que nós fizemos foi reagir a um movimento em que a gente não estava tendo espaço para entrar lá. Quando a gente foi entrar, e aí... Teve que fazer o plus daí. A gente teve... Porque daí, quando a gente foi entrar ali, nós começamos... Para poder, inclusive, fazer isso, como as marcas já eram distribuídas nacionalmente, a gente tinha que fazer... A gente acreditava que tinha que fazer alguma escolha clara, para que a comunicação ficasse clara. E aí a gente decidiu fazer uma escolha geográfica. Vamos escolher geograficamente para a gente poder dizer ao mercado o que nós estamos fazendo, porque como nós já tínhamos uma boa distribuição nacional, não dá para não falar. Tinha que falar. Sim. Tinha representante comercial no meio, tinha lojista multimarca no meio. Existem as expectativas, as pessoas ficam inseguras nessa relação. E a gente tinha que fazer isso. Então nós escolhemos, porque estamos em Santa Catarina, a gente resolveu começar pelo Rio Grande do Sul. Certo. Que a gente acha que não era tão longe para começar. E já criava uma orientação geográfica. Vamos começar do sul do país e vamos subir no país. No dia que... Bom, antes até de lançar, aí começamos, que loja que a gente quer, etc, etc. Vamos fazer loja só da Lilica? Não, vamos fazer loja da Lilica e do Tigor, etc, etc. Eu, na época, era diretor de marketing e eu defendi que fosse Lilica loja só da Lilica. Já deu para entender que eu fui voto vencido. Entendi. Não, a minha opinião não prevaleceu e nasceu uma rede de lojas Lilica e Tigor. Por que isso? Por que eu defendia só da Lilica? Para poder fazer uma loja realmente com identidade profunda. Certo. Porque se você põe duas marcas, Você Fica precisa morno. dividir. Fica meio você tem que equilibrar. Sim. Mas tinha sempre a visão daquela... Quem é mais tradicional que nem eu, fica aquela visão da família tradicional, ou típica, ou da... Certo. Que a gente brinca, né? As pessoas com um pouco mais de idade falam de propaganda de margarina, né? É um pai, uma mãe, um filho homem, uma filha mulher e um cachorro, né? Tá certo. Como ter café da manhã, tomando café da manhã, que é a família perfeita, a família feliz, família típica. Tanto que quando nós lançamos a rede, a gente acabou juntando as duas marcas, chamando de Lilica e Tigor, só que o slogan era Lilica e Tigor, 2 mundos em um só lugar. Por mais que a gente estava traduzindo isso, na prática a gente teve que equilibrar para pôr as duas marcas no mesmo ambiente. Mas antes disso, o primeiro desafio foi entrar. Quando a gente escolheu geograficamente, vamos para Porto Alegre, por onde começa? Bom, vamos para os 3 shoppings de Porto Alegre. Iguatemi, Praia de Belas e Moinhos de Vento. Bom, vamos começar pelo Iguatemi. Para começar, tem que começar bem feito. A marca já era considerada uma marca com posicionamento diferenciado e tal.
E aí chegamos no Iguatemi. Quando eu fui lá falar com o superintendente, estava a pessoa que tinha sido designada para conduzir o processo de franquia, que já era um job rotation, porque era o nosso ex-diretor de recursos humanos. O ex-diretor de recursos humanos foi jogado ficou 2 anos estudando como é que seria um modelo de franquia. Certo. 2 anos depois, ele foi designado, apartado como gerente de RH para gerente de novos negócios. O novo negócio era desenvolver a franquia. Depois que a franquia ficou por inaugurou, passou a ser gerente de franquias, depois virou diretor de franquias, depois virou diretor corporativo comercial. Mas era o gerente de RH, que fez rotation para poder viver essa realidade. Quando o Jair e eu fomos lá em Porto Alegre falar com o superintendente do Iguatemi. Não, então aqui, nós, porque a Marisol, porque não sei o quê, porque isso, porque tradição, porque a marca, porque a Lilica, querer montar uma loja e tal. Ele só virou e falou, não. Sério? Como não? Esse povo de indústria de malha não sabe ter loja, não vai entrar. Uou. Esse ferrou, né? Aí a gente ficou assim, de cara no chão. Sim. Falei, caramba, o que nós fizemos de errado? Depois a gente falou, pô, nós narramos errado. Porque a gente veio trazendo a indústria, a força, a tradição, não é isso que o cara quer. Entendi. Falei, volta Mas pra também frente. vocês não iam fazer errado, vocês iam fazer certo, só que narraram errado. Não, né? a gente narrou errado. Isso. Só que na época a gente não tinha o projeto arquitetônico ainda. A gente estava desenvolvendo o projeto arquitetônico. Passou uns 2, 3 meses, salvo o lapso de memória, e aí a gente chegou ao projeto arquitetônico, e falei, pô, liga de novo Vamos lá. de novo. Podemos ir aí? Pra quê? Porque a gente quer mostrar um negócio. Tá, vamos lá. Aí levamos o projeto. Aí quando ele viu o projeto arquitetônico, Tava caprichado. aí ele falou, pô, mas isso aqui é diferente. Sim, porque... Então agora deixa a gente explicar melhor. É isso, aquilo outro, etc, etc. Bom, aí nasceu a rede de franquias. A gente, num lapso de 3 meses, inaugurou 3 lojas para poder realmente fazer presença. Aí vem o lado bom e o ruim. Em dados. O que importa, no fundo, Sim, no fundo é dado. é resultado. O que eu acho importa pouco. O que importa é resultado nesse negócio. Tudo isso aqui é um modelo econômico, precisa dar resultado. Exato. Tem um monte de gente envolvida nessa jornada toda. Quando a gente foi para Porto Alegre, escolheu Porto Alegre, na época, tinha 37 lojas multimarcas que compravam estas marcas da gente. Comprava Lilica e Tigro. Era difícil um cara só comprar Lilica ou só comprar Tigro. Normalmente comprava Lilica e Tigro. Então, 37 lojas compravam Lilica. Das 37 lojas, a que menos comprava outras marcas infantis, comprava 14. Até aí não deveria ser estranho, porque é um multimarca. Só que 14 marcas. a que menos comprava outras marcas, comprava 14. Naquele momento, né, nós estamos falando isso há 26 anos atrás, outro momento de mercado. O momento de mercado hoje é diferente. Naquele momento de mercado era muito difícil você conviver uma loja monomarca com uma multimarca se não tivesse uma proteção de raio, de influência, etc, etc. Porque tinha muitos parâmetros que numa franquia é controlado, que no multimarca muitas vezes não é controlado. E isso acaba virando uma disputa que nem sempre é equilibrada. Desleal, né? E, acima de tudo, mais do que a disputa que pode se tornar desleal, é a mensagem para o consumidor, que não consegue entender, afinal de contas, o que está acontecendo. Todos nós somos bombardeados por muitas informações. Se você não organiza essas informações, você não ajuda. Você confunde. Sim. E uma pessoa confusa fica insegura. Uma pessoa insegura não se movimenta. Não compra. Não compra a tua marca. Então, nós decidimos descontinuar o fornecimento para essas 37 lojas. Avisamos, convidamos quem dessas 37 lojas eventualmente gostaria de se tornar um franqueado, porque essas 3 lojas começaram como próprias e a gente tocaria por 6 meses para estabilizar e abriria elas para franquia. Certo. E nós pegamos o representante comercial que atendia Porto Alegre e região metropolitana e falamos, ó, a tua área não vai mudar, mas você não pode atender a franquia, porque franquia é atendido direto, e você não pode atender Porto Alegre. Mas, por 1 ano, nós precisamos testar isso, tinha uma teoria que a gente queria testar, por 1 ano, nós estamos garantindo a mesma comissão que você oferiu pelos teus esforços,
tendo toda essa região. Nessa área, Só que você precisa trabalhar nessa região que é remanescente e possível de ser trabalhada. Essas 3 lojas que nós montamos, elas compraram o equivalente a 168% do que as 37 compravam. Ah, 160. Nós quase dobramos 3 lojas contra 37. esse é o lado bom. Esse é o lado bom. O representante comercial, sem Porto Alegre, cresceu, vendeu 112%. Maravilha. 112. Então não é que é 186 mais 12, Sim. é 186 mais 112. Sim. A gente mais do que triplicou de tamanho em um ano. Nossa. Por quê? Aí os porquês vêm um pouco das teses, porque tem o poder de medição aqui acaba ficando limitado. Certo. Maior visibilidade das marcas gera prova social, com a prova social mais gente se percebe a marca, mais gente pratica a marca. Cidades muitas vezes se espelham na capital, os shoppings acabam dando visibilidade, muitas vezes o consumidor se espelha naquilo que está no shopping e também compra não multimarca, porque muitas vezes tem a percepção, inclusive, de que é mais barato no multimarca. Às vezes é mais conveniente, porque ele mora mais perto, não tem que se deslocar até a cidade maior, não tem que pagar o estacionamento do shopping, assim por diante, etc, etc. Então foi fantástico. Foi fantástico. A gente praticamente triplicou de tamanho nesse negócio. E o que nós fizemos na época? Soltamos um comunicado. No dia que inaugurou a primeira loja, nós soltamos um comunicado para todo o Brasil, avisando, semestre a semestre, por onde nós entraríamos nos próximos 3 anos. Olha. Porque a ideia é assim, ó, porque a Marisol sempre foi uma empresa muito transparente. E a política é, ninguém vai falar por nós. Nós vamos falar. Boa. Foi registrado, um papel impresso, é um documento que foi mandado para todos os nossos lojistas, 100% dos nossos lojistas. E já convidando, inclusive, em Goiás vai chegar daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, se fizer sentido para você, você vai ser convidado, inclusive, para ser um franqueado. Daqui a 3 anos. A gente falou 3 anos para frente e a gente respeitou esse negócio. Só que o mercado é aberto. O mercado tem concorrente. Aí tiver um monte de concorrente falando, Marisol, foi você que fez a marca. Ele deve tudo para você. Daí agora puxou teu tapete. E etc, etc. Eu tenho o comunicado das empresas que fizeram isso. Soltaram notas para os seus representantes manifestarem isso. Eu tenho esses comunicados, inclusive até hoje. Eu guardo como uma medalha. Eu guardo como relíquia. Eu não guardo com rancor. Sim. Eu guardo com relíquia porque eu mais ou menos imaginava o que podia acontecer e o que aconteceu. Empresas, inclusive, que soltaram esse comunicado, anos depois lançaram suas redes de franquia. Porque a rede de franquia não era um movimento para sacanear quem já estava. Não era um movimento para dizer, puta, não serve mais o que tinha. É um movimento natural, da evolução das coisas. Isso. Da evolução natural, assim como depois chegou agora no comércio eletrônico. Dá para ficar alheio? É uma escolha perigosa. Perigosa, é. É uma escolha perigosa se você não quiser cair na irrelevância do negócio. Então, aonde veio o ponto negativo? O ponto negativo veio na própria marca Marisol. Porque a própria marca Marisol, que trabalhava mais ou menos, inclusive, em muitos dos mesmos pontos de venda, eu, inclusive, fui... tive conversas com lojistas, falar, não, mas... com certo cinismo, mas tem que engolir, tem que saber respeitar a dor alheia. Sim. Falou, mas se eu não sou bom o suficiente para comprar Lilica, então também não sou bom para comprar Marisol, né? Então, a marca Marisol caiu no mercado. Entendi. Depois desse movimento. Ela caiu no mercado. Anos para poder reapaziguar essa relação. Tem hoje ainda, 26 anos depois, tem gente ainda traumatizado. Porque vocês tiraram a marca Lilica da minha loja, etc, etc, etc. Enfim, então são os percalços que as decisões acabam trazendo ao longo do tempo. Juliano, faria tudo exatamente igual? Não. Faria tudo exatamente igual. Faria muitas coisas iguais. Não faria tudo exatamente igual. Claro.
Corrigiria. Aproveitando minha formação de arquitetura, arquiteto de obra pronta é fácil, né? É fácil. Quero ver ser o arquiteto do papel em branco. Isso aí. Esse é o desafio, né? Nossa senhora, Que demais, né? Dá pra fazer um filme já. Dá mesmo, dá mesmo. Mas aí, até no ponto que você, agora lembrando também no ponto que você falou, foi justamente esse movimento que foi ajudando depois a premiumização. Sim. Porque o ambiente te faz. Não aconteceria. Acontece duas forma. coisas. O ambiente te faz e o ambiente te exige. Certo. Porque daí os teus vizinhos já têm outro tipo de comportamento. Já tem outro tipo de estética, já tem outro tipo de manifestação, já tem outro tipo de evolução. Todo mundo vai ter que se mexer. Isso. Todo mundo se mexe. E aí que a Lilica foi fazendo isso. E depois tiveram outros movimentos que a gente foi fazendo. Então nós somos a primeira e única marca infantil efetivamente a ter desfilado no Fashion Rio, quando o Fashion Rio era muito relevante. Foi a primeira e única marca infantil a ter desfilado em São Paulo. No São Paulo Fashion Week, quando o São Paulo Fashion Week era muito... Todo mundo sabia quando tinha o São Paulo Fashion Week. Hoje ninguém mais lembra, nem sabe a data que vai ter. Mas todo mundo sabia quando ia ter. Não porque o Paulo Borges aprendeu a fazer, porque o contexto mudou. Sim. Mudou muito. Não, o contexto mudou. A Lilica é a única personagem até hoje a ter sido capa da Vogue. Que legal. Então, assim, foram vários desafios. Então, por que esses personagens chegaram no patamar que chegaram, principalmente a Lilica, nesse negócio? Até algumas pessoas já me perguntaram, mas qual é o segredo da Lilica? Eu falei, bom, primeiro, se a Lilica tem uma fórmula, eu não sei qual é. Até porque se eu tivesse a fórmula da Lilica, eu já tinha feito aqui. Feito outras Lilicas. Tinha feito A família da Lilica. já tinha feito uma legião de avatares desse negócio. Então, ela não tem uma forma, mas fazendo muitas dessas reflexões, acho que ela tem uma série de fatos bem feitos, cuidadosos e muitos deles persistentes e, de certa forma, corajosos, nos levaram a isso. Mercado infantil, né, você é formado em moda, tal. O mercado infantil, quando as coisas começaram a evoluir, quando as coisas começaram a ter mais identidade, pela evolução do varejo, pela evolução do consumidor, pela evolução da comunicação, globalização da comunicação, referências, repertório, o infantil também veio ganhando mais identidade. Só que quando a gente começou a buscar isso, a gente começou a sofrer com profissionais. Porque eu brincava assim, de forma provocativa, é quase como se uma instituição de ensino educasse num curso de estilismo, de que para você alcançar o teu ápice profissional, tinha que virar estilista de uma marca de moda feminina adulta que desfilasse no São Paulo Fashion Week. Sim. Parece que era o único jeito que tinha para ter sucesso na carreira profissional. Falei, não tá legal isso. Queria contratar um fotógrafo, porque queria um negócio diferente, sair da vala comum, porque fica todo mundo fazendo meio igual. Bom fotógrafo. Não, criança não fotografa. Eu falei, opa, não tá... Estamos sofrendo, não tá legal isso. Pois é. Eu falei, o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer? Aí comecei a frequentar a Santa Marcelina, comecei a ir para alguns lugares para trocar ideia, para tentar entender e tal. E o São Paulo Fashion Week era o ápice do negócio. Eu falei, putz, vou pro São Paulo Fashion Week. Aí, Paulo Borges, aí conheci o Paulo, me apresentei pro Paulo. Paulo, Miranda, Marisol, papapá, marca de roupa infantil, blá, 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 blá. Quero desfilar. Não. Criança? Não, porque na semana, qual é a semana de moda no mundo? Paris, Nova York, Milão. Falei, tá, mas nós não estamos nem em Paris, nem em Nova York. Né? No Brasil. Não, mas não, porque São Paulo Fashion Week tá no calendário, tal. E foi. E aí voltava depois, ia de novo. Eu falei, Juliano, não vai, cara. Não vou deixar entrar. Falei, tá. Mas eu insistindo. Porque acho que talvez uns 2 anos insistindo nessa história toda. Uau. Aí não deu certo. Aí falei, puta, uma hora tem que também ter noção que... Que deu, né? Deu. Também agora já passei a ser chato nessa história toda. Falei, pô, vou pro Rio. Não era o sonho de consumo, mas falei, é é uma bela opção. Pronto. Liga lá, quem é, não sei quem é, Luísa Simão. Luísa Simão, quem cuida do Fashion Rio, tá? Marca, liga lá, Luísa me atende. Fui pro Rio, e Luísa, então, Juliana, Marisol, vai lá, Lilica Ripilica, aqui. Juliano, semana de moda em Nova York não tem criança. Não...
Puta. Eu falei, São Paulo já não é. Eu falei, o Rio que é muito legal, é muito bom, mas, pô, não, também. Fiquei insistindo um tempo, ela falou, não. Aí um dia ela me ligou. E falou, não, Juliano, tá surgindo uma oportunidade, porque a C&A, que é patrocinadora, já anunciou que é a última temporada dela, não vai renovar. É um tipo de cota que a Marisol pode assumir. Vocês estão querendo entrar, etc. Tal. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Mas enfim, tá. Eu falei, e aí, o que é? O que um patrocinador? Não, o patrocinador tem isso, tem aqui, tem backdrop, tem o vídeo, tem não sei o quê, tem um lounge, tem isso, tem aquilo, tem uma ativação. Falei, tá. Quanto custa a brincadeira? Tanto, tal. Falei, deixa eu pensar. Aí pensei, troquei umas ideias com outras pessoas com o time lá na Marisol e tal. Eu falei, vamos pra cima. Aí... Fazer bonito para os outros ver que tá bonito, né? Vamos lá, falei, vamos pra cima. E Luísa, então tá, beleza, vamos topar. Vamos topar, etc. Então vamos fazer isso, tal, lounge, beleza, tal, ativação, tal. E ativação, eu quero isso. Ela, Juliano, isso aí é um desfile. Eu falei, não, isso é uma ativação. Não, Juliano, é um desfile. Eu falei, parece um desfile. Mas é uma ativação. Bom, para encurtar a história, era um desfile, óbvio. Falei, Luísa, tu tem um outro patrocinador para entrar? Vamos. É? Ela falou, não. Eu falei, tu quer meu dinheiro? Mal necessário. Como é que faz, né? Dinheiro mal necessário. Eu falei, só vai ter meu dinheiro se eu desfilar. Não, porque, não dá, porque a filha de Jean, que era co-organizadora, co-realizadora, falou, tem empresas de... Na época tinha Bicho Comeu, que era da irmã da Xuxa. Entendi. E ele falou, puta, é muita pressão, vai ser difícil, porque daqui a pouco... Não, mas eu sou patrocinador. A tua licença poética é que eu sou patrocinador e eu entro como patrocinador. Pronto. Ela não é. Falei, eu não tenho nada contra ela entrar, eu não quero ficar sozinho. Eu quero entrar. Sim. Que não é sobre, eu entro e não pode mais ninguém entrar. Não tenho nada contra isso. Muito pelo contrário. Eu estou tentando desenvolver a visibilidade do mercado infantil. Falei, quanto mais entrar, pode ser até melhor. Beleza. Bom, resumo, entramos, fizemos um desfile. Dali que até nasceu a nossa relação com a Rosa Chá. Mas enfim, isso daí já é outra história. Fizemos. Depois de 5 temporadas, que daí a gente entrou e não sai mais. Entramos, ficamos. 5 temporadas. Só que aí o que acontece? Rio de Janeiro, que era mais ou menos na época 10% da economia nacional, para o nosso negócio representava 2,7%. Era desequilibrado. Certo. As marcas de Santa Catarina, historicamente, têm dificuldade no Rio de Janeiro. Certo. Não era só uma realidade nossa. Mas a nossa realidade era essa. De 10 de potencial de consumo, não dava 3. Depois de 1 ano e meio investindo no Fashion Rio, a gente ficou 5 temporadas, mas depois de 1 ano e meio, nós já tínhamos levado para 7,8%. Nossa! Mas aí é o poder da visibilidade, poder do posicionamento. Do lugar certo. Poder do lugar certo, da pertinência, da coerência. Reverbera para o país inteiro, né? Óbvio. Porque daí o que aconteceu? Quando a gente fez esse investimento, eu estava ainda como diretor de marketing, e o dinheiro da época era R$500 mil. 2000 e... Ele valia Sim. R$500 mil. Era significativo, né? 2005, 2006. Era um monte de dinheiro. E o primeiro evento que a gente fez foi em janeiro de um determinado ano. E eu tinha que tomar essa decisão em novembro. Eu não tinha mais dinheiro. Já tinha, né? Como bom diretor de marketing, já tinha torrado tudo que tinha antes. Eu falei, você tem que vir lá para a reunião de diretoria pedir antecipação de verba do ano que vem. Próximo ano. O orçamento não estava aprovado ainda. Normalmente aprovava em novembro, tal. Eu falei, mas sabia, já tem um histórico de mais ou menos quanto tem de verba. Eu falei, precisa antecipar tanto. Aí foi o diretor comercial me apoiando, falou, não, temos que ir, Rio de Janeiro, temos que ir. O presidente falou, E na época, porque aí vem muito do lado cultural, se fosse para gastar 2 milhões numa máquina, provavelmente tinha aprovado na primeira reunião. Sim. R$500 mil em marketing, nós não temos essa cultura. O nosso Estado sofre com isso. As nossas empresas têm dificuldade com isso. Hoje está um pouco menos ainda pior, mais, mas ainda não é fácil. Época. Ainda naquela época, nós estamos falando de 20 anos atrás, era mais complicado ainda.
E aí o presidente falou, não, tá bom, né? Já vi que vocês já estão tudo meio combinado mesmo. Mas é o seguinte, se esse negócio não der certo, não tem verba adicional. Já saiu queimando o budget do ano que vem. Já avisou. Não tem aporte de budget. Beleza. Foi. Aí foi lá, teve o evento, teve o desfile. E aí, eu fiquei no Rio ainda. O presidente voltou no dia seguinte cedo, porque daí a gente foi. Ele ele convidou todos os franqueados do Brasil inteiro. Um monte de gente foi, porque tinha curiosidade. Uma convenção tal, virou quase um negócio. Foi bacana, fizemos. Aí depois se estendeu, a noite se estendeu, porque daí leva franqueado para jantar. Aquele negócio ficou mais... Terminou mais tarde. Eu estava lá no Rio também. Tá. Aí no dia seguinte, eu não lembro que horas eram. Eu só sei que eu estava ainda dormindo. O presidente liga. E você viu a Folha de São Paulo? Eu falei... eu só pensando comigo, assim, né? Eu não vi o dia, né? Falei, quanto mais a Folha de São Paulo, né? Não, que eu tô aqui no aeroporto... Ele já estava no aeroporto de Congonhas nessa altura, voltando. Não, porque eu tô aqui no aeroporto de Congonhas, e aí eu peguei a Folha de São Paulo, e a Lili que é capa. Ele falou, acho que deu certo. Falei, vou levar isto como um baita de um elogio. Eu acho que deu certo no negócio. Porque era inusitado. Era a primeira vez que uma marca infantil estava lá, não sei o quê. E gerou os dados econômicos, que é a parte vocês mais... chegaram, era tudo mato. Só que daí o que aconteceu? Infantil, Sim, depois de 5 temporadas, houve uma mudança no modelo organizacional lá do Fashion Rio, e a Luminosidade, que é a empresa do Paulo Borges, organizadora do São Paulo Fashion Week, assumiu a gestão do Fashion Rio, naquela oportunidade. Quando assumiu a gestão do Fashion Rio, aí teve lá, aí o Paulo Borges foi definitivamente para lá, porque daí como era um evento dele, daí ele ia, senão ele não ia, porque não era o evento, era o evento concorrente do São Paulo. O Paulo Borges foi, teve o nosso desfile lá, o Paulo Borges pegou no final e falou, Juliano, essa cenografia que vocês fazem é melhor do que qualquer marca que desfila em São Paulo. Dá um banho. Eu falei, mas esse é o ponto. Como a gente é visto de forma pejorativa, eu tenho que fazer mais do que todo mundo. Já foi com essa pressão, Pra né? quebrar. Pra ser respeitado. Ele falou, tu vai pra São Paulo. Eu falei, mas eu já te dei essa ideia faz quase 7 anos. Né? Mas eu não sou rancoroso. Não tem problema. Quer ser feliz ou quer ter razão? Eu falei, quero ser feliz. Eu falei, vou pra... E aí a gente foi para São Paulo. Depois que o Paulo viu. Então, esse lado depreciativo do mercado infantil... Tiveram que romper, né? A gente teve que ajudar a romper essa história toda. Tem outras empresas que fazem, tem boas iniciativas, não somos os únicos nesse negócio. Tem várias empresas que fazem bons trabalhos. Mas eu acho que é um reflexo, infelizmente ruim, porque a porta de entrada do mercado infantil parece ter menos barreiras do que do mercado adulto para uma empresa nova. Menos exigência de modelagem. Tem menos exigências numa série de coisas. Parece que uma moda feminina tem mais exigência. A roupa não veste bem. Uma criança, você olha, ela tá meio gordinha, ela é mais magrinha. Tá grande, mas ela cresce. Isso. Até melhor, porque aproveita melhor a roupa, etc. Você tem outros níveis de exigência. E foi assim também, só para finalizar essa narrativa toda de provocação, foi a mesma coisa depois com a Vogue. Porque vai Patrícia Carta, editora da Vogue, Patrícia, Juliana da Marisol. Vocês que buscaram também. Juliana da Marisol, a Lilica e Pelica. Mas eu contava sempre a mesma história. E então, aí, só que eu já tinha mais coisa para contar. Pô, Claro, Fashion Rio, as coisinhas iam empilhando. Já tava grandão. Já tava grande, né? Eu falei, Luiz, Patrícia, quero ser capa da Vogue. Não, lógico, não tem problema nenhum. Puxou a Vogue Kids. Eu falei, não, mas... Vogue Kids, não. Não tô falando disso. Eu falei, isso aqui é óbvio. Eu falei, eu quero ser capa dessa Vogue aqui. Eu falei, de jeito nenhum. Não vai, porque nunca uma criança foi pra capa, que isso é adulto. Mas agora vai. Nunca uma criança foi. Ah, não, mas então talvez eu não expliquei direito. Não vai uma criança. Eu falei, vai a personagem. Ela falou, aí que não vai mesmo. Juliano, não vai. Pena que eu não trouxe a revista. Ela foi. Vou Lilica foi procurar. capa A gente vai achar essa revista. A Lilica foi capa da Vogue. Produção, colocar a revista na tela, produção. Também só consegui, porque por um movimento que daí alguém me mostrou, a Hello Kitty
Foi capa da Elle no Japão. Boa. Quando eu vi uma publicação dessa, eu falei, cara, me arranja essa revista. É a porta. Alguém me arranja essa É a revista. deixa. Levou um tempo, essa revista apareceu na minha mão, liguei pra Patrícia, em São Paulo. Falei, Patrícia, posso passar aí? Passa aqui. Eu com a Elle. Pam. Foi, Patrícia. Qual que é o teu problema? Você Mas a condenaste, porque ela tinha que pedir pra condenaste nos Estados Unidos. Eu falei, pra condenaste não vai deixar. Eu falei, manda pra condenaste. Fala que nós estamos no Brasil. Ele que é uma personagem brasileira. Nós estamos no Brasil. O Brasil é um país mais despojado, mais criativo. Rio, São Paulo. Já quebramos esse negócio. Avisa que é importante pra você, como editora, etc, etc, etc. Pra poder fazer. Então, acho que a soma desses movimentos que a gente fez foi ajudando a trazer o que hoje o mercado até brinca, né? Virou um meme já de que minha mãe não me vestiu de lilica para eu estar passando por esse tipo de perrengue. Não fomos nós que inventamos essa narrativa, mas ela nos ajuda a impulsionar o posicionamento histórico da Ela marca. também nos ajuda, hein, pessoal? É. Cara, Muito que legal. legal. E, Juliano, olha que aula, né? Você contar isso tudo pra gente, porque tem gente, eu nem vou dizer tem só gente, tem muita gente que desiste muito fácil, né? Nessa vida. Pode ser. Não vai conseguir muita coisa. A persistência acho que é um dos fatores que levaram a gente a construir algumas coisas que hoje a gente alcançou, né? Eu acho interessante, de repente, falar para nós assim, quem foi teu muso inspirador lá dentro da empresa? Não, eu acho que assim, eu me Quem inspiro... foi que tu se posicionou para chegar? Não, assim, tem muito a ver com a história do meu pai, assim. É? Porque meu pai é uma pessoa que hoje alcançou um respeito muito grande, né, em relação à reputação dele nessa história toda. E o meu pai é um office boy autodidata, que era office boy do banco, que conhecia o contador do banco, e aí o contador do banco se juntou com outras duas pessoas, eles em 3 resolveram fundar uma empresa. E tu viu tudo isso? Não, porque daí eu nasci em 75, estudei em 1961, essa parte. Eles resolveram fundar uma empresa, eles fundaram essa empresa em setembro de 1961, e o meu pai começou a trabalhar com eles em junho de 61. Meu pai começou a trabalhar com eles antes da empresa ser fundada. Mas meu pai, como office boy do contador do banco, o contador do banco chamou se ele não queria ajudar, ele foi lá ajudar, o banco trabalhava 6 horas, sobrava um tempo no dia, ia lá, a empresa não existia. E aí ele acompanhou pessoas mais maduras, mais experientes, discutindo a formação de uma empresa, as competências de cada um, quem faz o quê. E ele era o cara que, na verdade, era o escriba lá, né? Que ficava anotando tudo que os caras pensaram, fizeram para fazer o acordo de acionistas e tal. Essa empresa acabou ficando conhecida, ela se chama VEG. Que legal. Que é uma empresa pequenininha, de 41 bilhões de receita, de Jaraguá do Sul. Uau. E o meu pai ficou 30 anos lá. Começando assim. Como um cara de confiança. Estava bem acompanhado, teve uma ótima escola e tal. Então, todo o conceito de job roteio, tudo isso aqui, é tudo um conceito que meu pai aprendeu da onde ele veio. Entendi. E assim que ele fez. Então, a própria ousadia, a criatividade. Todo mundo olha para a VEG de hoje, né? Empresa de milhares e milhares de funcionários, valuation na bolsa, não sei o quê, maior fábrica de bilionários da região, essa parte que todo mundo... Sim. Só que lá atrás, contar, né? Isso. 1960, Era muita ousadia. para vender motor na Alemanha, forma como tinha que ir, para romper mercado, para fazer não sei o quê. Então, na prática, eu tenho uma boa escola que me ajuda, que ajudou a ter esse nível de ousadia e que fazem com que a gente consiga, de alguma forma, trazer para o negócio muita criatividade. Porque nós estamos num setor que historicamente, vive problemas. Tem um outro dado que é relevante, que esses dias até eu fazer algumas palestras, tal, eu fiquei curioso, ouvi uma história, daí eu fui levantar dados, fui pedir lá na Associação Brasileira das Indústrias Têxteis.
O lapso de tempo é longo. Nós estamos voltando 32 anos na história. Nós estamos voltando para julho de 1994. Por quê? Porque em julho de 1994 foi quando nasceu o Plano Real. Certo. Por que usar o Plano Real? Porque quem viveu tudo isso sabe que ali nasceu a nossa perspectiva de estabilidade econômica, Perfeito. de previsibilidade, de controle inflacionário, etc, etc. De julho de 94 a março de 2026, eu não atualizei esse número até agora, parei em março de 2026, o IPCA acumulado foi de 817%. Porque talvez, às vezes, todos nós podemos ficar um pouco confusos, que a gente fala, pô, tá ultrapassando o teto da meta, mas é 4%, 3%, sei lá, eu não sei como cada um interpreta isso, mas pô, de repente pensa, 3%, 4% por ano. Se fosse fazer uma conta bem simplista, pô, 30 anos, 4% ao ano, pô, cento e pouco, né? Matemática, mas infelizmente não funciona assim, matemática financeira não funciona exatamente assim. São 817% de IPCA acumulado. O IPCA do vestuário, não do custo, do preço, foi de 489%. Não acompanhou. 469, 489. Cerca de 60%. O custo da habitação foi 1.559%. O custo da educação foi 1.100 e qualquer coisa por cento. A minha costureira, o teu estampador, Deus o quê? Ele mora nessa casa aqui que está 1.500% a mais. Então, o custo não foi de 480%. O custo foi muito maior. Ou seja, os nossos negócios estão perdendo rentabilidade. Abruptamente. A minha geração é a geração que cresceu vendo no domingo à noite Fantástico e todo ano, ciclicamente, trabalha análogo a escravo, era boia fria, cortando cana, Certo. do jeito que se cortava cana no passado, né? Queimada, o cara com fuligem preta, boia fria, no pau de arara lá, tarararará. Hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Sim. A geração de hoje entende que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Quem tem trabalho análogo a escravo? Quem tem pirataria? Quem tem sonegação? Quem tem poluição? A indústria. Têxtil. Têxtil. Tudo hoje recai. A narrativa, a opinião pública hoje tem, que é na indústria têxtil. O fast fashion, que dá muita sobra. Aí todo mundo exportando pro lixão no Chile. E aí o boizinho que fica comendo lá. Saiu tudo no tira a Fantástico. foto do inclusive. boizinho Sai. também. É intoxicado, comendo um negócio. A indústria têxtil virou a vilã desse. Todo mundo querendo bater. Daí. Todo mundo querendo bater. Aí agora a gente está vendo um êxodo para o Paraguai. Virou a tábua de salvação. Pô, será? Será? Pois é. Será que é assim? Será que é sempre assim? Não tem sossego. Não tem sossego. Pois então, é, se você não for criativo num ambiente desse, você faz o quê? Desiste, Você não é em nenhum outro, em nenhum outro. você sucumbe, você desiste. Sucumbe. Ou daqui a pouco você sucumbe a fazer coisas que não devia. Certo. Se você dorme tranquilo desse jeito, Fugir da linha. ok, Sim. não tô aqui para catequizar ninguém. Cada um dorme do jeito que acha que tem que dormir. Eu para não dormir consigo. tranquilo, eu preciso fazer do meu jeito. Então tem que ter muita criatividade para poder lidar com tudo isso. Tem que. Que bom que tu Exatamente. teve. E acho que nessa pressão que o têxtil vive nesse contexto, desse tema que criaram-se muitas regras de que nós deveríamos seguir e tal, que provavelmente o texto já caminharia para todas essas certificações que existem hoje e tal, mas hoje são exigências um pouco diferentes, né? E que estão certas, né? Mas eu acho que elas surgiram muito dessa pressão que é o têxtil, que é o poluidor, o têxtil que é o barro, né? Sim. Mas. Era o meu mas, é porque a gente só tem que cuidar, porque a gente também vive numa sociedade É. com alguns vieses Tem- um pouco. tem a questão de Já que que- pode ser livre, né, pra falar, então um pouco Pode falar. hipócritas, assim, né? Pode. Porque a gente faz muita sopa de letrinha, né? É ISO, é SG, é não sei o quê. Cada vez é uma coisa. É greenwashing, Não, etc, lógico, etc. lógico. a parte- Não faz muito tempo atrás que a história da ISO veio pra mesa e era assim, se você não tiver ISO, Não tem, tá? você não Tá no vende pra mais passado. ninguém. Algum dia alguém te pediu isso? Nunca. Não.
só virou uma máquina de custo. Sim. Uma máquina de inflacionar o custo do Exigências, negócio. aham. Exigências que não existiam, que foram criadas, etc, etc. Mas era um apelo de venda também. Forte, Era um apelo de venda, só que trouxe custo. Trouxe custo. Trouxe, agregou mais mais ainda. custo. Agora nós temos outra sopa de letrinha, que está tentando pressionar custo. Tem. Só que daí você vê, tem certificados, que quando deu a pandemia, daí abriram mão do certificado. Aí pode. Aí pode. Por quê? Porque o demandador lá da volumetria precisava. Pô, então, do que nós estamos falando, afinal de contas? Qual é a seriedade? Uma vez, Até que ponto? faz um tempo, isso me marcou muito na história do comportamento humano, que foi um pouco, meu início de conversa foi sobre tentar entender. Não sou especialista, mas tento entender, presto atenção. Todo dia. Tenho Todos os curiosidade dias nós sobre o temos. comportamento humano. Eu me lembro quando teve aquela greve de policiais em Minas Gerais. Televisão, toda marcando, tarará, e aí, num determinado momento, um cara roubou lá um televisor. Foi filmado. No dia seguinte, a mesma rede de televisão mostrando, o fulano veio aqui devolver, se arrependeu, e não sei o quê. E aí foram entrevistar ele. Me lembro isso até hoje. Pena que eu não guardei esse negócio. Certo. Para não parecer história fictícia. Não é fictícia, é fato verídico. E entrevistaram ele, falando, não, mas pô, você se arrependeu. Sério, fui filmado. Então quer dizer que se ninguém vê, Tá tudo bem. a minha consciência não dói. Agora, quando alguém vê, a minha consciência dói. Foi um caso de uma pessoa. Sim. Que diz Me muito. parece Diz muito. que ela não deve ser a única pessoa pelas coisas que a gente acompanha por aí. Então, isso é um desafio muito grande. Então, o nosso setor tem um desafio importante de virar tudo isso, de conseguir virar tudo isso. Porque nós somos um estado que, de tudo que se consumiu de roupa no ano passado, 26% foi produzido em Santa Catarina. 22% foi produzido em São Paulo, 17% foi importado e assim por diante. Nós somos um estado formado por 7 mil empresas formalmente constituídas no setor têxtil. Inclusive as têxteis, não só as confeccionistas. Sim. O meu dado anterior era sobre produto acabado, roupa. Portanto, tem que envolver as confeccionistas. Sim. Mas pegando todas, inclusive as não confeccionistas, nós estamos falando de 7 mil empresas. Dessas 7 mil empresas, 0,6% são grandes. 2,3% são médias. 97%, portanto, são pequenas e micro. Todas. pequenas, praticamente. Como passa 26% da produção nacional nesse perfil? Meu Deus. É uma miscelânea de confecção de É coisas. matemática isso. Como passa? Não faz sentido. Então tem alguma coisa aqui que não está equilibrada. Tem alguma coisa aqui que não está realmente completamente certa. Então, diante de tudo isso, como eu falei agora há pouco, meu papel não é ser catequizador de nada, eu também não sou purista, também tenho meus pecados, etc, etc, etc. Foi que a gente fez uma escolha de que nós algum tempo atrás, essa história começou lá em 2014, etc, etc, tal, mas de algum tempo para cá a gente escolheu ser uma empresa vocacionada para o mercado infantil e não uma empresa de roupa infantil. Também de roupa. Porque uma das perguntas que a gente continua se fazendo é: a Lilica ficou famosa por causa da roupa? Ou ela ficou famosa por conta do seu posicionamento, da sua coragem, da sua ousadia, do seu ineditismo, Boa. dessas coisas que ela fez ao longo do tempo? Essa é uma pergunta que a gente não tem certeza da resposta. Foi o meio, né? A gente não tem certeza da resposta. Certo. A gente fica intrigado com a própria pergunta. A gente fica todo dia tentando encontrar mais uma um boa pedacinho pergunta. dessa resposta. Só que, combinado com essas escolhas que a gente fez, a gente está em higiene bucal. Em higiene bucal, a gente chegou a 18% de market share no Brasil. A gente está em óculos. A gente tem 15% do market share de óculos infantil do país. Legal. A gente está em volta às aulas. Nós lançamos shampoo. Acabamos de lançamos em março. Já tivemos, inclusive, em abril, na Bienal de Arquitetura. A partir do final desse mês, a gente está disponível para o mercado venda de móveis infantis. Que legal. Já anunciamos que estamos entrando em alimentos saudáveis para criança. É sempre sobre o mercado infantil. É sempre sobre tudo que tem a ver com consumo
entretenimento, saúde, educação, socialização e finanças infantis, é território que nos interessa. E a gente está colocando um pé, acreditando cada vez mais de que a nossa história vem justamente da ousadia, da irreverência, da coragem, Vem, com certeza. de fazer, de desbravar, de fazer. Eu tô, como você colocou no início, eu já estou há 27 anos nesse negócio. Eu estou há 18 anos na presidência da Marisol. Nós fizemos um spoiler dessa história dos alimentos saudáveis, que nós estamos há 3 anos. Quando a gente faz, a gente não faz assim, então entra. Não é sobre estampar uma embalagem de algum alimento. Nós, há 3 anos atrás, fomos para laboratório desenvolver fórmulas de alimentos saudáveis. Ai, Boa. que delícia. Que lindo isso. E aí a gente pegou e eu soltei no início desse ano um spoiler dizendo, este ano, porque o que vai ter de novo? Falei, este ano nós vamos entrar agora em alimentos saudáveis. Até o final do ano sairão 3 produtos. Dos 15 que nós desenvolvemos, 3 vão sair esse ano. E eu nunca fui tão interpelado, questionado, provocado, procurado para discutir um assunto como de alimentos saudáveis para criança. Estou há 27 anos no setor. Nunca fui tão procurado. Fizemos já várias coisas diferentes, inusitadas. Então, Nunca. Então tá gostando? Eu estou gostando da tese, estou gostando da ideia, estou gostando da jornada. Sim. Não é pelo produto. Porque eu apego... Mas por quê? E aí podia vir a perguntar, mas por que entrar em alimentos saudáveis? Como é que vocês fazem as escolhas que vocês fazem? Por que vocês entraram em higiene bucal? Certo. Porque a gente faz produto para criança vendendo para adulto. Certo. É importante. Não basta só a criança estar feliz. Os pais têm que ver, inclusive, as crianças felizes. Para associar as coisas. Para perceber que a gente contribui para momentos... Por que nós estamos há mais de 25 anos no Beto Carreiro World? Por que tem os nossos brinquedos no Beto Carreiro World? Para os pais verem a relação afetiva do imaginário que as crianças criaram em torno da marca. Eu já tive a oportunidade de me vestir de Lilica. É mesmo? Em shopping center. Tal. Foi lindo. Já fiz isso. Cara, que experiência. Porque é uma experiência absurda. Quando vem uma criança do outro lado, a Lilica, e vem no corredor do shopping. Eu falei, cara, assim, é fantástico esse tipo de experiência. E aí, a história da higiene bucal, porque assim, até 5 anos de idade, os pais participam, no mínimo. No comecinho fazem. Sim. Depois fazem, deixa a criança fazer um pedaço, depois deixa a criança fazer e termina, faz o acabamento, depois fica monitorando. Não foi direito, faltou em cima, faltou embaixo, faltou na frente. Todo dia. 3 vezes por dia. Todos os dias. Genial. 3 vezes por dia vendo a marca. Óculos. Uma criança não usa óculos por prazer. Não usa óculos por estética. Usa óculos por necessidade. Sim. Muitas vezes perde desempenho escolar, porque os pais, inclusive, demoram para entender que ali tem uma dificuldade. A impressão é que a criança não se concentra. E às vezes a porta é o óculos ter a marca, porque daí E aí a gente participa rompe desse a momento. barreira. O alimento vem da onde? 3 anos consecutivos de pesquisas da Play. Não sei se vocês já ouviram falar da Play. A Play é uma empresa especializada em pesquisa do setor infantil. Não. Ela trabalha com muitas empresas no nosso setor, uma empresa muito boa de São Paulo, especializada em pesquisa do mercado infantil. E em pesquisas deles, todo ano eles soltam uma pesquisa anual, a gente contrata essas pesquisas tradicionalmente. Maior dor das famílias, educação alimentar. Nas 4 classes sociais medidas e tendo faixa etária de crianças de 0 a 12 anos participando de alguma forma. Em todas elas, educação alimentar a maior dor. Não no mesmo percentual. Variava nesses quadrantes aqui, variava Mas o se percentual. destacava. Mas era em todos eles. A gente olhou aquilo e falou, beleza. Ano seguinte, de novo. É aí. Coincidência demais. Mergulhar. Terceiro ano, falou, pronto, agora deu, agora vamos entrar. Confirmado. Agora vamos entrar, está confirmado. Está mais do que confirmado. 3 anos seguidos, está mais do que confirmado. E a gente foi amadurecendo a ideia, está mais do que confirmado. E aí resolvemos. Aí fomos para laboratório, começamos a desenvolver. Então, assim, essa conversa toda já tem 6 anos. Desde a primeira provocação, amadurecimento, início dos trabalhos. Não é tudo loucura, tem um planejamento, tem um... Não é só loucura. Não, é ousadia. É ousadia em cima de planejamento. Gente, é muito
Muita informação real. boa, né? É muito real, né? Vamos lá. Muitas pessoas falam no saudável, né? Assim, ai, mas comprar comida saudável é mais caro. Tudo é caro. Hoje tudo é caro. Engana-se que você vai pagar mais caro por uma comida saudável. Primeiro ponto, né? Que às vezes afasta, né? Mas é muita coisa, vamos lá, muita porcaria disponível. Isso. Muita. Mas o ponto aqui, além de tudo, é que você tem que equilibrar no mínimo 3 pontos. Um é a saudabilidade, que é a promessa de valor. Sim. 2 é o preço. Porque depois vem um problema. As pessoas não pagam mais por conta disso. É um nicho de pessoas que pagam mais. Mas se você quer escalar, não pode ser mais caro. Certo. Isso acontece na moda também. Todo mundo fala, não, mas essa camisa é uma camisa social, de uma causa social. A gente já fez isso. Já fizemos na época do Instituto Ayrton Senna. Todo mundo acha bonito. Todo mundo acha lindo. Não, mas então essa custa 10 a mais porque vai pro... Ah, não. Aí já não, né? Tem que ser social, mas quem tem que fazer o social é você. É isso aí. Não eu. Tá. Tudo cai. Então, assim, não pagam mais por isso. E outra, tem que ser conveniente. Conveniente em que sentido? Eu não posso ter mais, não pode me dar mais trabalho a alcançar. Sim. Aham. Equilibrar as 3 coisas é o maior desafio. E é isso que a gente está aprendendo nessa jornada. Mas descascar é mais difícil que desembalar. Lógico. Dá mais trabalho. Não, até porque tem que colher, inclusive. E não é todo lugar que faz. E tem a perecibilidade. Então, é uma série de fatores que envolvem, que estão por trás de tudo isso aqui. Né? Legal. Mas o têxtil, a moda, o pano continua lá, firme e forte. Vai continuar, faz parte. Faz parte do ecossistema, né? Faz parte do ecossistema, porque o vestuário, ele é importante sobre vários aspectos. O aspecto do cuidado, da integridade. Ele tem a ver com autoestima, ele tem a ver com posicionamento, tem a ver com narrativa. Posso te perguntar como que tu vai fazer a administração dessas industrializações? Tem coisa que tu vai trazer para dentro? Tem coisa que tu vai trabalhar terceirizado? Nesse caso específico, vão acontecer 3 coisas. Internalizar, licenciar e joint venture. Certo. Que é realmente sociedade de novos negócios em cima disso. Tem um ponto aqui importante, que a Marisol, ela desde 2022... Deixa eu só contextualizar para que isso faça algum sentido. A gente começou por conta de todos esses movimentos, percepções. Lá em 2014, que eu citei que foi uma data importante para nós. Em 2014 foi a primeira vez que a gente sentou e falou, putz, a gente devia estudar mais a economia dos intangíveis. Como que nós podemos começar a ganhar dinheiro sem transportar matéria? Porque quem está no setor que a gente está, se a gente quiser ganhar um dinheirinho a mais, a gente tem que fazer uma peça a mais. Para fazer uma peça a mais, simbolicamente, eu tenho que contratar uma costureira a mais. Tenho que comprar uma máquina a mais. Então, a economia de escala aqui ela é relativa. Certo. Ela não é exponencial. Vamos no subjetivo que a gente consegue... A pergunta é, para quem como nós, reconhecido forte no mercado infantil, com ativos, com personagens que ganharam vida na cabeça das pessoas, que são respeitados... Segundo o Datafolha, 65% dos brasileiros conhecem Lilica Ripilica. 65% dos brasileiros conhecem Lilica Ripilica, segundo o Datafolha. Tem potencial para isso. Então, que mundo é esse? Caímos de cabeça, contratamos uma baita de uma consultoria americana, que tem atuação no Brasil, que aí eu falei com um dos sócios aqui no Brasil, falei, queria desenvolver isso. Legal, beleza, vocês dão conta? Óbvio que dão conta. Eu falei, não adianta me responder que é óbvio que dão conta. Eu falei, quero saber, baseado no que vocês conseguem me ajudar a fazer isso, o que vocês têm no portfólio. Ele falou, não, aqui no portfólio, no Brasil, pouco. Eu falei, quem pode ajudar nesse negócio? Aí eu falei, depois passou um tempo, ele voltou, não, tem um cara que é um dos executivos dessa companhia, só que ele é um francês. Eu falei, legal, ele falou, só tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Ele hoje toca a unidade de Hong Kong. Eu falei, e aí ferrou, né? Ele falou, não, dá para fazer, desde que tu tope trabalhar no horário dele, porque ele não vai se adaptar ao nosso horário. Trabalhar à noite. Enfim, fui até para Hong Kong, inclusive, fazer reunião sobre esse projeto. E nós desenvolvemos um modelo de negócio em cima do modelo de negócio intangível, um negócio de 16 passos que nós demos até agora 4.
Uau. Então, é uma jornada importante, desafiadora, disruptiva, etc, etc, etc. Enfim, muito do que a gente faz hoje tem a ver por conta dessa jornada que a gente começou a percorrer. A Marisol hoje virou uma produtora e distribuidora de conteúdo animado. Então, hoje, por exemplo, tem 110 milhões de chineses que já viram a Lilica Ripilica falando chinês. Então, passa na Mango TV, que é um dos canais por assinatura da China, que tem 600 milhões de assinantes, 110 milhões deles assistem Lilica Ripilica falando em chinês na China. Evidentemente na China. Hoje a série fala em português, espanhol, inglês e chinês. Internacional, a gente já tentou internacionalizar a marca. Já tivemos loja na Itália, já tivemos loja em Portugal, já tivemos loja na Espanha, no Líbano, etc. É muito difícil. Culturalmente, logisticamente. Até porque é um item. a gente leva 30 anos, 40 anos, 50 anos para fazer o nosso negócio no país que a gente está, que a gente mora, que a gente está todo dia. Outro, né? Aí a gente quer ir para um outro país e quer resolver em 2 anos. Né? Sim. Nem Em 2 anos a gente quer ser importante, relevante, desejado. E o comportamento humano é outro, né? E assim, a pergunta é, alguém te chamou para ir para lá? Alguém estava realmente te esperando lá? Alguém te convidou para ir para lá? Não, ninguém te convidou. Ninguém estava sentindo a tua falta. Então você tem que ir lá construir tudo. Tudo. Tanto que eu diria que tirando a Farm, eu não conheço, e razoavelmente a Havaianas, eu não conheço uma outra marca que realmente funcionou lá fora. Investir, gastar. Um monte de gente já pôs muito dinheiro lá fora, inclusive nós. Quando a gente achou o caminho de internacionalizar o ativo personagem, é outro modelo de negócio, é outro custo, é outra velocidade. Esses filmes, eles geram a demanda. Eles criam o reconhecimento da marca lá fora, antes da marca chegar. Certo. Antes do produto chegar. Então, é uma construção que a gente está fazendo em longo prazo, etc, etc, de internacionalização do reconhecimento do ativo personagem. Vem pelo outro lado, né? Quer ir por um outro caminho, é pensar diferente e ir pelo outro caminho. Bom, e aí a gente começou a pensar muito nos negócios de modelo de plataforma digital. Só que quando a gente fala de plataforma, a esmagadora maioria das pessoas associa plataforma a modelos de negócios digitais, que é o mais comum, que é onde nasceu, a expressão nasceu. Eu já vi algumas definições de plataforma. A definição que eu gosto, que a gente acabou absorvendo, é que plataforma é toda vez que você cria um ambiente de negócio para os outros fazerem negócio. E você se beneficia porque você é o orquestrador desse ambiente. E aí tem N exemplos super clássicos, conhecidos já de todos. O Uber. O Uber não é dono do carro e não é dono da demanda. Mas ele fez a demanda e o carro se encontrarem. Sim. Airbnb. Vários exemplos bem conhecidos, bem escalados, globais, que alguém organizou o sistema. A Amazon é um modelo desse. Sim. Organizou um ambiente, são os outros transacionando negócios ali. E Jeff Bezos é uma pessoa conhecida, né? Sim. Acumulou algum patrimônio já, né? Organizando o ambiente para os outros. Então a gente começou a fazer algumas coisas nesse sentido, e estamos fazendo nossa jornada por aí também. Só que quando a gente começou a olhar para isso, fala, por que sempre quando se fala de plataforma a gente pensa em digital? Se plataforma é um modelo de organização de um negócio para os outros fazerem negócio. Aí o que a gente resolveu fazer? Nós transformamos a nossa fábrica numa plataforma. Então eu tinha uma fábrica cativa que só produzia para mim, que ficava, portanto, do meu tamanho. Do tamanho das minhas marcas, do tamanho do mercado, na sazonalidade das minhas marcas. E assim por diante. Na escala de produto do mercado infantil, etc, etc. Desde 2022, nós transformamos num condomínio têxtil, que é o primeiro condomínio, que a gente chama de Sistex, que é o primeiro condomínio de sistemistas têxteis, que é um modelo de cluster. Nós também não inventamos cluster. Cluster foi a forma como Portugal, como a indústria de Portugal se reencontrou para voltar a ser relevante. Portugal tinha matado a indústria têxtil. Para ser mais eficiente. Tinha perdido fôlego. A Itália perdeu fôlego. A Itália levou sua produção para a China conscientemente. Perdeu fôlego. Retomou com cluster.
Como é que é a China? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para a Não. China. Tá em vias de... Como é que a China se organiza? Quando você quer resolver roupa, você fala, roupa é onde? Região tal. Ah, não, mas eu quero ver brinquedo. Isso. Região tal. Isso. O que são essas regiões? Clusters. Você quer o negócio, está tudo no mesmo lugar. Nós não temos cluster. Num determinado momento, aqui na Federação das Indústrias de Santa Catarina, eu presidi a chamada Câmara da Moda. O presidente anterior, o presidente Mário de Aguiar, presidente da Fiesc, me convidou, falou, Juliano, será que você não podia assumir a Câmara da Moda? Não, porque Santa Catarina, que tem na indústria têxtil o seu segundo maior gerador de emprego, desculpa, é o maior gerador de emprego, é o segundo maior arrecadador de impostos. Só que tudo que Santa Catarina faz de relevante, ela é relevante para o mercado nacional e ela é uma importante exportadora. E esse negócio não é um importante exportador. Pelo contrário, tem uma balança comercial negativa em relação ao mercado internacional. Ele falou, não faz sentido. Pô, e nós que somos um grande cluster da têxtil e tal. Eu falei, bom, presidente, primeiro, minha visão, nós não somos cluster de nada. Nós temos cultura têxtil. Nós somos muitos. Sim. Mas a gente não se ajuda. Certo. A gente não é integrado. Até a ações contrárias. Pelo contrário. A gente se mata, para ser bem real. A gente até se encontra no sindicato. Até rola um tapinha nas costas. E a gente até toma vinho, até toma cerveja junto. Mas acabou, a gente não faz negócio juntos. E de verdade a gente espera, inclusive, que outro se ferre. Sim. Preferencialmente para eu poder ganhar mercado. E esse conceito cultural e essa ineficiência... Uma vez eu estava, por conta da Câmara, eu estava lá em Pinhalzinho. 584 quilômetros de Jaraguá do Sul. Nossa. Oeste do estado. E aí, pela Câmara da Moda, eu tenho um fornecedor em Jaraguá, um fabricante lá. Eu falei, mas o que você faz? Não, porque eu faço aqui, aí mando para Jaraguá para tingir. Eu falei, e aí? Não, e aí volta para cá para eu confeccionar. Eu falei, quem paga essa ineficiência? O consumidor não está mais afim de pagar. Todo mundo paga, porque a briga não é entre eu e você. Mas assim, só que aí começa a história de que a gente paga pouco para costureira e aí a costureira não quer mais trabalhar no setor. Sim. Tem que pagar mais para costureira. Tem que pagar menos diesel Isso. para fazer esse caminhão transportar. Organizar para não precisar pagar esse diesel. Tem que organizar para não pagar esse diesel, para pagar mais para costureira. Porque ela está desaparecendo. Isso. Inclusive, por que ela também está desaparecendo? Porque ela não ganha o que hoje precisaria ganhar para poder fomentar isso aqui. Sim. Por quê? Porque lembra que é aquele setor que todo mundo fala mal, né? A conta não bate. Se ela tem a oportunidade de estar num setor onde as pessoas falam bem, por que ela não vai trabalhar num setor onde as pessoas falam bem? A gente precisa dessas provas sociais. A gente é movido pelas provas sociais, inclusive. Sim. A gente precisa dessa afirmação. Então, quando a gente olhou para tudo isso, falou, por que a gente não transforma, então, a nossa fábrica num condomínio? E nós transformamos. Certo. E aí a gente... Condomínio colaborativo. Condomínio colaborativo. Eu sou um orquestrador do condomínio, sou cliente do condomínio, Certo. sou senhorio do condomínio. Eles atendem outros clientes também? Eles atendem outros clientes. Aí o que acontece? Cheio. Porque não é mais uma indústria de roupa de criança. É uma indústria têxtil. Os meus custos já baixaram em 15%. O modelo continua. O modelo continua. Os A meus custos... estamparia otimizada, a malharia Os otimizada. meus custos estão 15% mais baixos. Num mercado que está inflacionado. Olha só. Qual foi o desafio? Mental. Mental. Aham. Mental. É parar de chamar o concorrente de concorrente. Eu fiquei... Lá tem um hábito de café com o presidente. Então, lá, uma vez por mês tem um café com o presidente. Vai lá na minha sala. Na minha sala, junto da mesa onde eu trabalho, tem uma mesa de reuniões de 14 lugares. E aí é 14 lugares que vem 14 pessoas lá para poder fazer. Tendo um critério que o RH mapeia para poder fazer. Gente promovida, gente por tempo de empresa, enfim, tem um critério lá Legal. específico. Por 1 ano e meio, desde que a gente fez esse modelo do Systex, por 1 ano e meio que eu mais respondia, mas só foi vendida. Por quê? Porque entrou um caminhão aqui da empresa X. Porque os caminhões também entram tudo sim. pintado, né? Entrou um caminhão da empresa X. Entrou. Não, mas só foi vendida agora porque entrou o caminhão da empresa tal. Eu falei, deixa eu só explicar uma coisa. Esse caminhão que está entrando aí, está pagando para entrar. Ele não está entrando de graça, ele está pagando para entrar. Sabe o que acontece toda vez que essa empresa que está ali faz uma coisa legal no mercado, bacana, e ganha dinheiro? A gente ganha um pouquinho.
Então, hoje a gente ganha com aquilo que a gente faz, e a gente ganha um pouquinho com aquilo que a gente faz. E por que ele está me pagando? Porque eu estou agregando valor para ele. É simples assim. Você está com o iPhone. Hoje o smartphone é comum na vida de todos nós. Quem faz o sistema de vídeo do iPhone? É a Samsung. Quem faz o sistema de vídeo do iPhone é a Samsung. A Apple é uma empresa trilionária. Capital financeiro, capital reputacional, capital intelectual. Por que ela não monta a empresa dela de vídeo? Porque não precisa. É mais fácil comprar. Porque dá certo desse jeito. E sabe aquele cara que a gente como consumidor chama de concorrente? Ele não chama. Aquele cara não puxa o tapete. A Samsung não puxa o tapete da Apple. O jogo é outro, né? O jogo é outro. Só que a gente, minha geração, ficou ouvindo a vida inteira, se você quer alguma coisa bem feito, Faça você mesmo. faça você mesmo. A gente foi educado a não fazer com o outro. A gente foi educado erroneamente de que a gente faz melhor do que qualquer um. E agora é difícil, né? Uau, Virar a chave, né? que reflexão, hein, É gente? mesmo. É difícil virar a chave agora e falar, não, trabalho em equipe, squad. Para a nova geração, talvez, mas para mim Não, é muito esforço. É muito esforço mental. Então, acho que se a gente virar a chave cultural, a gente vai dar um salto no nosso negócio. Santa Catarina está mudando, está melhorando, está ficando mais próximo, as empresas estão mais abertas. Estão um pouco Inclusive mais, porque tem uma mudança Mas, por geracional exemplo, até no comando das Um empresas. exemplo mundial também, né? Se não pegar, não aprender com o exemplo que acontece no mundo. A China é um exemplo muito bom para isso daí, né? Para ver Eu acho que é isso e é um pouco a mudança geracional. As empresas estão naturalmente passando por mudanças de ciclo geracionais. Estão mudando a chave, as empresas têm novos comandos. Nosso setor é muito de empresas familiares. muito familiar. Então, assim, as novas gerações destas mesmas famílias estão chegando, já Atitudes chega com outra diferentes. cabeça, Isso. começam a conquistar a confiança da geração anterior e começam a ter espaço para fazer. Então, acho que está melhorando. Se não tivesse melhorando, Santa Catarina não estava crescendo na participação. Certo. Porque desde a pandemia só teve duas origens de fornecimento que cresceram participação no Brasil, que é Santa Catarina e a China, É mesmo. desde o início da pandemia. Todas as outras Retraíram. participantes retraíram. Todo mundo perdeu o share. A China e Santa Catarina ganharam share na produção de roupa no Brasil. Então mostra que Santa Catarina está Tem uma mudando. força. aham. Nós temos oportunidade talvez de mudar mais rápido. Sim. Que quando você consegue entender, aí dá vontade, dá angústia de por que as coisas não mudam mais rápido. Aí traciona. Mas se você põe um pouco, né, acalma um pouco, começa a olhar os dados mostram que as coisas estão realmente mudando. Né? Que demais, Que hein? legal, né? Foi Hoje, muito boa essa viagem. nossa, quem não aproveita para refletir nesse momento perde, né? Juliano, hoje, Lilica e Tigor, Curta Marisol é a marca original, Isso. né? Agora na Curta Marisol, e Love It. O Lovit, é porque nós temos no entorno de Lilica, no fundo é um ecossistema de negócio. Cada vez mais vai ficar explícito um movimento que a gente está fazendo, que é criar um universo em torno de tudo isso. A gente está começando a trabalhar com um negócio chamado TLW, que no fundo é a plataforma. Mas TLW é The Lily World, que é o mundo da Lilica. Vamos pegar um outro bom exemplo de mercado. Turma da Mônica. A Turma da Mônica é a Mônica? A Turma da Mônica é a Turma da Mônica, que tem o Cascão, o Cebolinha, o Horácio. Nós estamos fazendo uma jornada muito parecida. A Lilica é a protagonista dessa jornada. Certo. Ela vai puxar a fila ela está puxando já, ela já puxa a fila há mais tempo, a gente está explicitando isso. É a Lilica puxando tudo isso. Dentro desse arcabouço de negócio, existe uma série de marcas satelitárias. Lovit, por exemplo, existem outras, mas Lovit, por exemplo, é a marca de produtos presenteáveis de Lilica e Tigor. A ambição de Lovit é muito parecida com aquilo que a gente já viu no mercado da Imaginarium. A rede Imaginarium teve, inclusive, um período até de mais visibilidade até Sim. do que nos tempos atuais, etc., que é você fazer os
os mimos, os presenteáveis. Que são muito mais atrativos de qualquer outra loja. São mais divertidos, são para momentos muito específicos, etc, etc. Para uma marca que há 35 anos tem 6 anos de idade, nós já temos várias pessoas que já não têm corpo para vestir Lilica. Sim. Mas nem por isso não tem memória afetiva em relação a uma fase importante da sua vida. Estas pessoas consomem esse tipo de produto. Certo. Porque nós estamos ficando mais despojados. Sim. A pandemia foi um acelerador disso. Da grande Nós éramos mudança. muito mais formais. A pandemia nos permitiu ser menos formais. Permitiu sair de pantufa, né? Tipo assim. Permitiu sair de pantufa. Depois a gente viu que, no fundo, era legal sair de pantufa. Falar, quer saber? Vamos sair. Você sempre me viu de pantufa, né? Então, você já se acostumou, então se acostuma porque eu ando de pantufa. Eu ando de camiseta, eu trabalho de camiseta todos os dias, eu sou os tênis. Né? Sou um adolescente, né? Assim, é como eu me sinto confortável. E já faço isso bem antes da pandemia, mas enfim. Mas a pandemia, ela deu essa Catalisou, Ela deu né? essa visibilidade. ela deu essa diferente. acelerada. Então, nós estamos construindo negócios, movimentos de negócio que entendem e reagem e tentam participar desse tipo de coisa. A gente cada vez mais quer ter uma marca multigeracional. Certo. Porque tem N pessoas que podem continuar comprando produtos nossos. Nem por isso eu vou fazer uma roupa para uma pessoa de 40 anos. Sim. Mas isso não significa dizer... Nós fizemos um trabalho com a Vivara, com o Pingente. Para todas as idades. Todas. Para todas as idades. Não está limitado a uma determinada idade. Então, e as pessoas, por memória, por lembrança, por vínculo emocional, gostam desse tipo de jornada. Então, a gente, cada vez mais, está montando um modelo de negócio que é do 0 a 80. 0 a 100. A gente está chamando de 0 a 80. Está chamando de 0 a 80, que é um pouco o mundo que a gente quer realmente ver. Porque a criança que hoje tem 35 anos de idade, a mãe dela já é uma pessoa de 55, 65 anos de idade. Foi essa mãe que introduziu a marca nessa criança. E 65 anos, muito jovem, né? Muito jovem. Muito jovem. jovem. Muito jovem. Economicamente, mais bem resolvido do que em gerações anteriores. Perfeito. Então, tem uma mudança muito grande de comportamento nessa. As famílias estão tendo menos filhos. Se tem menos filhos, Dá pra mimar mais. aqueles que você tem, você mima mais. Ou se mima mais também. Ou se mima mais e faz todo esse movimento. Vai mimar, já se mima. mima-se. Então faz todo esse movimento. Então, são nuances que estão acontecendo e aí estão surgindo submarcas nesse... Por exemplo, a de alimentos vai sair uma marca apropriada para de alimentos. Porque não vai ser Lilica Food. Porque quem é a Lilica para ter propriedade para falar de alimentos? Ela precisa construir... Ela é uma criancinha. Ela precisa construir esta capacidade, propriedade de fazer tudo isso. Então, a gente está avançando nessa história toda para justamente poder participar de outros ambientes de negócio, como a Lilica está sendo construída agora em cima de inteligência artificial, para que você possa, através do seu gadget, ligar para ela. Fazer um FaceTime com ela. Que legal. Para você poder conversar com ela. Para você poder estudar com ela. Uau. Por que não? É o ecossistema da criança. É o que a criança precisa. Por que você não estuda com a Lilica? Por que a Lilica não é uma boa influenciadora de bons modos, bons comportamentos, etc, etc? Por que você não estuda inglês com ela, francês? Mas quando fala isso, parece óbvio, né? De ver o dinheiro na mesa, né? Mas depois de engenheiro de obra pronta, né? A construção. Não, leva um tempo. E a ansiedade que dá quando tu recebe um planejamento, quando você cria, participa junto na criação, um planejamento para 30 anos, 20 anos, isso deve dar uma loucura, né? Porque, cara, tem coisa que tu quer acelerar, tem coisa que tu quer... Tem. Nós tivemos uma passagem lá no ano de 2018 para 2019, nós tínhamos contratado por conta da série animada, daí a gente resolveu contratar uma empresa para dar uma revisitada no nosso branding. Já tinha feito isso algumas vezes, mas como a gente tinha feito vários movimentos, falamos, talvez a gente precisa revisitar. Vamos contratar uma empresa de fora. Contratamos uma empresa chamada Timos, de um profissional chamado Ricardo Guimarães.
Ricardo Guimarães é um cara que, inclusive, nos YouTube da vida, é um cara relativamente bem conhecido. Mas um trabalho de branding. Fazendo trabalho com ele de branding, etc, etc. Chegou num determinado momento, já na fase final do trabalho de branding, o Ricardo falou, pô, Juliano, mas só uma empresa, né, daquilo que eu acompanhei, pô, legal, bacana, né, aparentemente muito responsável, pelo aquilo que eu vi, muito responsável na condução do negócio. Uma empresa aparentemente muito responsável por aquilo que ela faz com os ganhos que ela tem com o negócio. Ele falou, mas a Marisol, ao mesmo tempo, é uma empresa muito inquieta. A inquietude é boa, porque ela te movimenta, te faz arriscar, te faz levar a outros patamares, a outros... Tem um custo, e um dos custos que tem aqui, tem os custos visíveis e os invisíveis, e um dos custos que tem aqui é com a equipe. Com um contingente de pessoas maior, com esse tipo de inquietude, você deixa invariavelmente as pessoas inseguras. Certo. E você ter uma equipe insegura... É um problema grande. É um problema. É um problema pela ansiedade, porque você não vai ter todo mundo remando pro mesmo lado e aí demora mais para chegar. Por isso que eu lembrei dessa jornada toda. Certo. É um problema financeiro, Sim. porque tudo corre risco. E se o cara também não se sente seguro, invariavelmente também corre risco. Ele fala, pô, eu vou para outro lugar. Isso. Onde eu me sinta... Estável. Onde eu entendo onde eu tô, porque senão eu não consigo nem entender onde eu tô. E aí o Ricardo virou para mim e falou, pô, Juliano, você tem que ganhar dinheiro, mas só tem que ganhar dinheiro com o seu propósito. Aí eu tenho uma sala, a minha sala de trabalho, uma sala relativamente grande, quase tudo é de vidro, inclusive pro lado de fora, pro lado de dentro, tal. Só tem uma parede, uma única parede, meio ocupada com armário, tem só um pedaço de parede livre em cima. Eu falei, tá, Ricardo, vou escrever ali, né? Vou ganhar dinheiro com o meu propósito. Eu falei, e aí faz o quê, ô bonitão? E o Ricardo já é mais senhor, assim, e tal. Ele falou, não, o que faz eu não sei. Eu falei, E ele, o Ricardo Guimarães, é o cara que está por trás da Natura. Porque a Natura é conhecida como uma empresa verde. Verde. Isso tudo é obra do Ricardo Guimarães. O Fábio Barbosa, do Banco Real, construíram a história do Banco Humanizado. Tanto que depois o Santander veio e comprou e continuou, prevaleceu o do banco que foi absorvido, o do Banco Humanizado. É obra do Ricardo Guimarães. Então ele é um cara de organização interessante nesse sentido. E aí ele falou, Juliano, precisa ganhar dinheiro com o teu propósito. Eu falei, cara, não, como é que faz? Ele falou, não, como faz, não sei. Eu falei, e aí? Não. E aí não sei, eu só senti a necessidade de te falar isso. Eu falei, Vai largar essa bomba Eu aqui? falei, não, E cara. agora? Eu falei, cara, falei, tá, Ricardo, precisa me ajudar. Ele falou, cara, não sei o que fazer. Eu falei, então tá, me vende horas. Ele, como assim? Ele falou, eu falei, não, me vende horas. Me vende horas tua. Aí ele falou, mas a minha empresa não tem isso. Eu falei, de que é a empresa? Eu falei, é minha. Eu falei, tu acabou de criar um produto. O produto é você. Eu falei, me vende horas. Eu comprei 30 horas dele. Que legal. Comprei 30 horas do tempo dele. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra gente conversar. Certo. Conversar com objetivo. Claro. Não é conversar pra ficar falando. Não. Não, é conversar pra achar a resposta. Nós levamos 23 horas. Não sequenciar, né? Sim, Pra sim. refletir. Amadurece, Provocações. tal. Vamos pra casa, pensa. Boa. Eram sessões de hora e meia. Em 23 horas, aí ele virou pra mim e falou, já sei o que fazer. Eu falei, ótimo. Ele falou, agora eu vou criar a jornada pra gente fazer. Beleza. 2018. Falei, cara, preciso de pessoas da tua empresa que participem. Teve quem? Eu falei, quem? Ele falou, não, escolhe aí. Eu falei, não conheço essas pessoas. Eu falei, então me traça o perfil. Tem que ter um pouco de hierarquia, tem que ter um pouco de geracional, tem que ter então me traça o perfil que eu acho as pessoas aqui dentro. E 12 pessoas. E fizemos um projeto chamado Marisol 2030. Por que 2030? Porque era meio preguiça de não falar 2028, porque era 2018. Em vez de falar 2028, falava 2030. Isso. Porque tem uma outra empresa que usa essas numerologias que eu não gosto muito, mas de ficar usando, porque depois tem que explicar demais. Então, era 2030, porque qual era o ponto? Era olhar 10 anos para frente. Por que 10 anos para frente? Porque se fala 30 anos para frente... Assusta. Eu não sei se assusta. Pode ser que assusta, mas... Será que eu vou participar Não, disso? mas mais do que assusta, cara, te dá licença poética de falar qualquer besteira.
Porque tá tão distante. Tá tão distante. Que qualquer porcaria que eu falar tá valendo. Vamos botar uma loja na Lua. Só que se eu falar 3 anos para frente, parece planejamento estratégico. Sim. E aí já fica, opa, vai vir já um plano de ação. Eu falei, não, então não. Tô dentro. O 10 anos para frente parecia um lapso de tempo minimamente razoável de falar, cara, eu posso estar ali, então eu tenho que ter responsabilidade do que eu vou falar, mas ninguém vai me pressionar agora por um negócio desse. Nós levamos 1 ano e meio fazendo um trabalho de futurologia. Que mundo que a gente acreditava que existiria em 2030. A gente começou a desenhar esse mundo. Numa metodologia que o Ricardo liderou. Depois que a gente desenhou esse mundo, veio a segunda fase. Desse mundo, qual é a parte que a gente se sente atraído? Porque você pode olhar para frente e não gostar de tudo que você acredita. Qual é a parte que você se atrai? Porque alguma coisa você tem que gostar também, né? Porque também não gostar é de só nada... terror. Não, se não gostar de nada, desembarca da vida, porque... O que adianta ficar acordando todo dia se for para... Sim, Só não gostar de nada. para não gostar de nada. Então, é melhor abre espaço para deixar para alguém. E depois dessa... Veio a terceira fase, que bom, agora sim. Agora que eu já tenho a minha tese e já disse o que me atrai, porque aquilo que me atrai... Aí naquilo que me atrai, a pergunta é, daquilo que me atrai, o que eu me sinto capaz de alcançar? No tempo, né? Porque daí sim, daqui em 10 anos eu tenho que alcançar isso aqui. Onde que eu me sinto capaz? Eu não preciso estar pronto hoje, mas aonde eu posso estar? Depois disso aí que a gente foi fazer planejamento. Terminamos isso. Onde é que vocês estavam, onde queriam chegar e aí planejar. Terminamos em 2019. Saiu um manifesto. Se você ler esse manifesto hoje, fala assim, cara, não é possível. Veio a pandemia. Em 2020, final de 2021, a gente parou para rever o negócio. Cara, a pandemia só acelerou. Só acelerou. Tudo o que começou a acontecer está escrito no documento. É um documento. E não é um trabalho para falar, cara, os caras são... Não é evidência. É porque a gente não para. A gente simplesmente não se dá o direito de parar para refletir. Sim. Porque a resposta de onde as coisas estão indo é mais ou menos de onde elas estão vindo. É mais ou menos caminhando, faz o caminho, né? É, exato, vai indo. Porque, pô, nós estamos numa sociedade, não é que sai disparado. Por isso nós somos um bloco de gente. Não é só como eu quero, né? Não é só como nós queremos. É eu, você, ele, Tem um que monte vender o de peixe gente. todo dia, toda hora. Todo dia, e aí as coisas vão mais ou menos indo. A pandemia, no fundo, ela não criou uma nova sociedade. Ela, aparentemente, ela só deu a licença poética para você fazer mais rápido aquilo que você já queria. Você já achava... Eu frequentava já alguns ambientes. É que fez a pessoa pensar um pouco, né? Cara, eu, na Federação das Indústrias, até hoje eu sou do conselho lá. Eu vou de camiseta. Porque eu ando de camiseta todo dia. Aí eu chego lá, aí já mais de uma vez, pô, Juliano, porra, cara, tu que tá certo. Eu falei, então tira a gravata. Se eu é que tô certo, eu não pedi pra estar certo. Não é uma discussão, não abri essa discussão. Você que tomou a iniciativa de dizer que eu tô certo. Então tira a gravata. Então, assim, já estava incomodando. Sim. Ele não queria. A liturgia travava ele. Obrigava. Aquela pessoa. Obrigava ele. A pandemia, cara. Ah, quer saber? Destravou. Isso. Destravou. Então, na prática, esse exercício de futurologia foi um pouco a licença livre, com metodologia, com gente com maturidade, com um mix cultural de pessoas, com outros repertórios, e num ambiente construído para tentar destruir a hierarquia daquele ciclo de trabalho que estava fazendo, para poder fazer isso. Então foi um exercício riquíssimo para nós. E aí a gente criou as ambições. Foi aí que as ambições ficaram mais claras, e aí ficou mais fácil de dizer para mais gente para onde que a gente está indo. E aí aquietou um pouco, acalmou um pouco o ambiente. E conseguiu. E aí reduz a ansiedade. O marketing. E aí é como a gente tenta administrar a ansiedade.
tenta administrar a Tenta ansiedade. administrar. Não é que resolve, né? Não, Porque não. a ansiedade, você sempre tem vontade, né, de fazer as coisas mais rápido. Sim. Só que depois veio a pandemia. A pandemia foi cruel generalizadamente. A pandemia, como ajudou a mudar um monte de comportamentos, também mudou os comportamentos nos modelos de negócio. Não é que é tudo de um jeito só. Você que tem uma marca, uma empresa, você é um profissional já com tradição no mercado, é difícil a mudança. Porque algumas pessoas mudaram e esperam que você também mude. Só que outras não mudaram ainda. E se decepcionam quando você muda. E aí você faz o quê? Não dá para segurar os 2 cipós ao mesmo Pois é. tempo. Quando você larga esse, para realmente chegar nesse? É uma resposta que É não... uma disrupção. Mas é uma resposta que não tem certo e Não vai errado. achar. Não tem. E ninguém sabe qual é o momento de fazer. Então, por isso que essa é talvez a grande dor, né? Tá todo mundo enxergando que o mundo está mudando. Tá todo mundo vendo que as coisas estão numa velocidade um pouco diferente do que a gente estava acostumado antes. Mas não é fácil com marca. Às vezes tem que lançar uma marca nova. Sim. Que as pessoas não têm expectativa, então tudo que você narrar tá bom. Dura quando as... Porque assim, uma das coisas que eu aprendi na vida, ou que eu absorvi na vida, é que um dos piores sentimentos que pode causar alguém é decepção. Pô, me decepcionei com você. Por quê? Porque isso significa que eu esperava alguma coisa. Isso, tinha uma esperança. Cara, porque se eu não esperava nada, eu não me decepciono. Eu só me decepciono. Às vezes é força de expressão que alguém quer dar uma tumultuada na conversa. Né? Mas se isso é sincero, se você Sim. puder, O problema está em você, não no outro. cara, é por aquilo que eu esperava. Você eventualmente nunca prometeu, mas eu esperava isso. E às vezes é uma construção que você faz. No mundo dos negócios, com as marcas, Não é diferente. também não é diferente, né? E esse acho que é o desafio de você enfrentar uma marca no tempo, vivendo todas essas realidades, entre agrados e desagrados, conseguir fazer com que o saldo seja o mais positivo possível. Mas você deixa um legado que nem todo mundo realmente concorda com as decisões que você tomou. Não, todo mundo Agora, fica satisfeito. minha visão é que se você não tomar decisão, É pior. é pior. Alguém tomará no teu lugar. E a da irrelevância é a mais rápida que chega no teu negócio. Até porque no Brasil, vale lembrar que não tem nenhuma marca que tenha mais do que 0,86% do mercado. Pois é. É, a estatística é importante. Isso é Nenhuma marca forte, tem cara. isso no mercado. E qual é o problema quando o mercado não tem um líder? Uma liderança de mercado é bom para todo mundo. É bom que a galera É bom sabe pro pra é onde bom pro- remar. E o nosso setor não tem um líder. Deveria ter. Gostaria, inclusive, que fosse eu, mas enfim. Não sou nem eu e nem tem esse líder. A liderança é importante para o mercado. Vamos pegar do nosso setor, né? A liderança é importante, inclusive, para o lojista. Falar, puta, a marca de referência é essa. Isso orienta, inclusive, o próprio lojista. Ele não é que ele é obrigado a comprar a marca líder. Mas a marca líder dá um pouco de norte de como é que as coisas estão indo. Com certeza. E para o concorrente também é importante. Hoje, como não tem um líder no nosso setor, Todo mundo tenta se colocar. só que toda inovação é desafiadora porque não tem a referência. Certo. Aí o que acontece? Tua empresa resolve inovar. Traz alguma coisa nova. Cara, de repente é a coisa certa. Mas a dela não fez, a minha não fez, Não é a no dele não tempo. fez, a de um monte de gente não fez. O que o lojista faz? Te segue? Ou segue a maioria? Segue a maioria. A gente ainda segue a maioria. Ainda segue a maioria, né? Ainda segue a maioria. E Então aí a gente romper demora para as evoluir. barreiras é muito mais difícil, né? E custoso, né? É difícil. É, e aí é como você falou, né? Ah, depois que tá pronto. Ah, que um olhou, 2 olhou, o terceiro olhou, aí... Ah, sim! É o efeito manada daí. Isso! É, a palavra mais bonitinha por efeito manada que eu falo é a prova social. Prova social. Você precisa da prova social. É, o ser humano, ele tem isso, né? Ele quer ser único, porque a gente não quer ser um número, Zé. mas a gente não quer estar sozinho. Porque somos seres sociais, né? A gente não quer Sim. estar sozinho. Sim. Ah, não vou só eu. É. É. Vou fazer só eu. Vamos lá, então. Vamos. Alguém mais Vamos. faz? Vamos lá. Porque se você for, eu vou. Então. Sozinho eu não tenho... Tá doido pra ir, mas sozinho não vai. E se ele fosse, talvez sozinho, já vinha mais gente junto. E é mais gente. Exatamente. Exato. Talvez não, eu acho que com certeza. Com certeza. Eu acho não, tenho certeza. Então esse é um desafio que a gente tem que tentar superar ao longo do tempo.
Não sei como faz, se tivesse a resposta, enfim, já tinha tentado, inclusive. Claro. Mas é um pouco... O nosso setor é muito disperso. Você pega a Zara na Espanha, ela tem 17% do mercado. Então, ela marca o que a Zara faz, influencia. Mas ela tem 17% do mercado. O nosso é 0,8%. Cara, é Tem que muito baixo. juntar 7 varejistas, não marca. Tem que juntar 7 varejistas no Brasil para dar 10%. 7 varejistas de moda para dar 10%. Mas você não acha que isso também é do tamanho do nosso país? Eu acho que é uma soma de coisas, né? É do tamanho do nosso país. Porque se tu levar em consideração, por exemplo, vamos fazer proporcionalidade, vamos usar Santa Catarina, com base na Zara, na Europa, lá no país que tu citou, pela proporcionalidade territorial. É que Você tem mais abrangência nessa região. É que uma dificuldade também que a gente tem é que nós temos uma... Aí nós vamos entrar já numa outra esfera. Que, assim, a gente tem uma base cultural baixa. Certo. A gente faz as coisas refletindo pouco. Certo. Então o Brasil trouxe o Black Friday. Nós já tínhamos o Fast Fashion, onde nós, indústria, para tentar vender mais, começamos a dizer para todo mundo que essa camisa estampada estava fora de moda. Não, mas ela está íntegra. Eu adoro, foi minha mãe que deu, tenho memória, né? Não, está fora de moda. Passada. A gente te martelava na cabeça para você falar, tá bom, preciso de uma blusa nova. Com o tempo, o que a gente fez? A gente te educou de que aquela blusa que eu tenho, que é da coleção passada, também vale menos. Porque há não muito tempo atrás, a gente lançava a coleção, vendia a coleção, sobrava da coleção. Quando sobrava, você dava 20%, 30% e vendia tudo. Acabava. Hoje em dia, você dá 70% de desconto e pede, pelo amor de Deus, se você não pode fazer o favor de levar essas peças. De tão sobreofertado que está esse negócio. E o Fast Fashion foi uma das coisas que ajudou. E o Black Friday foi a outra. Agora, o que é o Black Friday para os Estados Unidos? É a data pós-Thanksgiving, pós-ação de graças. E na cultura norte-americana, as famílias trocam presentes em ação de graças e não no Natal. Então, eles fazem a queima de produtos após a sua principal data. Saldo, exato. Não antes. A gente copia sem nem adaptar. A gente não adapta, a gente só copia. Nós assassinamos um calendário fundamental do nosso negócio. Verdade. Nós ajudamos. E um faturamento que, na verdade, era para ser faturado, mas olha o trabalho em torno disso. É isso, não é? Então assim, esse desafio que foi queimar com Black Friday. Nossa. Né? Queima com Black Friday, assim, quem é que paga preço cheio pro presente de Natal? Tem gente que já faz as compras do Natal no Black Friday. Certo. E assim, tá errado? Não, tá errado quem começou, tá errado quem fomentou, tá errado quem deu trouxe. Essa oportunidade, quem estragou, trouxe esse negócio, quem estragou esse negócio, essa história toda. Falar, não, Juliano, mas tu tá pensando sobre uma ótica muito capitalista, pensando sobre uma ótica muito de quem produz, etc. Muito de quem... Assim, não, mas calma, é um ciclo. Isso aqui volta. Volta, porque essa mesma pessoa que tá aqui, que tá comprando mais barato, está trabalhando numa indústria que vai ganhar menos e que vai demitir. Olha o que está acontecendo, vai demitir. Então, volta que nem um bumerangue muito, muito rápido, né? E aí gera os excessos, enfim, aí um pouco da realidade que a gente vive. Então, acho que falta repertório, falta cultura para colaborar para que a gente pudesse ter realmente um ambiente onde tivessem referências, onde o setor se canibalizasse menos. Para poder, enfim, todo mundo sobreviver de forma mais saudável, né? Sim. Juliano, eu estou muito feliz em escutar tudo isso. Foram aulas, umas perguntas minhas eu nem preciso fazer, porque conselhos e deu a rodo aqui. Toda essa... Mostrar também, queria saber falar da tua responsabilidade como CEO, mas... Olha quantas decisões vocês tiveram que tomar, quantas coisas tu teve que encabeçar, quantas coisas
tiveram que ser feitas, né? Então, cara, eu te agradeço demais por tu compartilhar isso aqui, porque vai ajudar muita gente, vai trazer muita reflexão, é isso que o nosso setor precisa, né? Trouxesse pontos importantíssimos, né? E agradecer, querido, muito Imagina, muito obrigada. Obrigado a vocês. Pelo papo. Não, obrigado a vocês. Assim, ó, o setor, eu continuo no setor, porque o setor é muito sedutor, ele é de muita oportunidade, tem espaço para muita coisa diferente, para muita coisa nova. A gente vê muitas marcas em Santa Catarina super legais, a gente vê muitas empresas em Santa Catarina, indústrias em Santa Catarina muito legais. Santa Catarina é muito respeitado como industrialização do nosso setor fora daqui. Então, acho que a gente estava falando aqui um pouco de problemas que acabam talvez orientando mais, ajudando mais, mas assim, em cima de uma série de virtudes, senão esse setor não era tão forte. Então, assim, tudo isso é de alguém que não desiste do setor, que acredita no setor, que tudo mais. Então, assim, só para garantir que não vamos criar o caos, assim, é só uma provocação, realmente, de que dá para pensar diferente, que dá para fazer diferente, que dá para ser mais racional, fazendo as coisas de forma bem legal, bem legais, para que a gente possa cada vez mais ter marcas fortes, profissionais cada vez mais valorizados, saber mais porque está fazendo as coisas, né? Pensa mais e fazer mais porque está fazendo as coisas, porque Tem um propósito. É isso. Para a gente poder justamente ter negócios cada vez mais sedutores, para que, quem sabe, daqui a pouco a gente vai conseguir, assim como o agro conseguiu se definir, e não acho que isso aqui é falso, é verdadeiro. A história do Agretech, o Agrepop, o Agretudo. Talvez daqui a pouco o nosso setor também vai conseguir resumir quem ele é com poucos adjetivos que sejam realmente verdadeiros, honestos e positivos, para cada vez mais atrair gente para esse setor. Que assim seja. Obrigada. Gente, se vocês têm alguma dúvida ainda e curiosidade sobre as histórias que o Juliano contou, por favor, mande aqui, né? A Juliana ajuda a gente a responder, né, Juliano? Lógico, sem problema nenhum. E tem o @, do Juliano, para o pessoal querer seguir? Não, @Juliano Donini. Donini, tá, legal. A gente vai anotar embaixo aqui também, tá bom? Então, obrigado pelo teu tempo. Sei que tu estás de passagem também, né? Graças a Deus deu certo. E eu acho que toda a história deve ser contada, todo o conhecimento deve ser trazido, as estatísticas e todos os pontos que tu trouxe. E isso foi fantástico aqui para o nosso episódio. O pessoal vai gostar muito. Que bom. Muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Obrigado. Pessoal, já encaminha. Quem está aqui até agora, já nem preciso pedir, né? Então, encaminha. Já deve ter encaminhado. Já deve ter encaminhado, mas encaminha para mais pessoas. Se inscreve para continuar acompanhando, tá? E até o próximo episódio. Aê.